Hoje estamos aqui com a seguinte pergunta. E aí, como anda a AI dentro do teu negócio? A RBI hoje traz com muito orgulho aqui dois parceiros, né? Um diretamente de Israel, né? O Benny Rubenstein e o Maurício Garcia, aqui do Brasil, um cientista de dados com muita experiência em inteligência artificial, para discutir um pouco sobre esse momento da inteligência artificial. A RBI, né, como uma rede de negócios, né, que já nasceu aí há 2 anos, que tem aproximadamente 60 empresas de tecnologia no seu portfólio, como, na verdade, uma empresa, um grande supermercado. Nos propomos a ser um grande supermercado de tecnologia. Tecnologia do Brasil, tecnologia fora do Brasil, como essa de Israel, que a gente está trazendo aí em primeira mão para o Brasil. E temos a honra aqui de conversar um pouco sobre isso, com essas duas figuras aqui que vocês vão conhecer já já. Tá bom? Então, Benny, se quiser se apresentar, por favor. Obrigado. Obrigado pelo convite, pelas belas palavras. É um prazer estar aqui. Eu sou um carioca radicado em Israel há já vários anos. Passei pela Microsoft nos Estados Unidos por 15 anos e a questão do IA já está um pouco embutida já no meu cérebro. Não tem nenhum chip aqui, não, mas é parte da minha história dentro da Microsoft, fora da Microsoft. A gente vai falar um pouquinho com isso. É uma honra estar aqui também com um cientista de dados e veterinário tão competente. Muito bom, Maurício. Por favor, se apresente aí para os nossos... Bom, aliás, eu quero primeiro agradecer o convite aqui, um prazer, tá? Um prazer conhecer o Benny. E só inicialmente, só uma correção, um cientista digital, não cientista de dados. Tem uma diferença, né? Porque o que eu faço? Eu estudo tecnologias. É um cientista, porque um cientista pesquisa, é digital. Né? A ciência de dados é um pedaço da ciência digital. Né? Mas, basicamente, como eu disse, é o que eu faço hoje. Eu pesquiso tecnologias, estudo, sou um pesquisador. E eu a partir daquilo que eu aprendo dessas pesquisas, eu trabalho como advisor de diversos projetos, diversas organizações. Hoje eu estou envolvido em vários projetos, todos eles envolvem tecnologia, todos envolvem inovação, e nesse contexto a inteligência artificial, é claro, é parte bem representativa disso. Muito bom, vamos falar bastante disso. E é verdade, Maurício. Maurício, cientista digital. Exatamente. Bom, o primeiro ponto que eu trago aqui para a gente falar é, obviamente, o momento que a gente vive no mundo, né? E aí eu vou passar para o Maurício daqui a pouco como é que ele vê esse momento da inteligência artificial no mundo. E para o Benny, aí afunilando um pouco como é que ele vê isso em Israel e no mundo também, já que de Israel ele tem clientes no mundo todo, na Ásia, Europa, Estados Unidos, e agora chegando no Brasil. E aí eu me lembro muito, né, do hype curve de Gartner lá, né? Então, do último ano, você percebe lá, bem no pico, a inteligência artificial. Não sei se depois a gente põe na tela aí esse gráfico. E ali me lembra, não só tecnologia, funciona aquele gráfico, né? O Maurício, tive a honra aí, meu professor aí, quando eu estava em educação, né, trabalhando juntos aí 10 anos. E ele deve lembrar que no momento da queda do FIES, da disponibilidade do FIES, uma das soluções que a gente ventilou na época, isso em 2018, eu acho, era o uso do FGTS. Né? Então, o uso do FGTS para financiar, né, as mensalidades estudantis. E naquela época não aconteceu. E aí hoje, né, na RBI, eu tenho um produto que faz isso. Né? Então, tudo depende do momento que você está. Naquele momento a gente teve a ideia, mas não tinha a lei que permitisse. Hoje permite-se a lei. Então, eu tenho um parceiro, atua aí com diversas instituições de ensino. Então, na verdade, o que a gente vê naquela curva de Gartner, a gente vê também em outros, né, offline, né, em outros momentos. Então, eu queria aproveitar e ouvir aí vocês, começar pelo Maurício, né, que vai dar essa visão mais internacional, assim, depois a gente afunila aí um pouco e explicar um pouco a Earth AI for AI, né, que é o produto aí que a gente está lançando em conjunto no Brasil. Eu tenho falado bastante sobre inteligência artificial, palestras, tem outros podcasts também, e eu sempre falo o seguinte: a gente está no que a gente chama de síndrome da ressaca. Né? O que é síndrome da ressaca? As empresas parece que estavam dormindo na festa, no rolê ali e tal, e acordaram agora achando que a inteligência artificial existe faz 1 ano, que foi o ChatGPT que inventou a inteligência artificial.
né? E aí deu aquele que a gente chama de senso de urgência. Né? Mas não é verdade. Quer dizer, se você for ver um dos algoritmos mais antigos de machine learning, que é a regressão logística, ela é do final do século XIX. Né? A base estatística do machine learning existe há muito tempo. Então o que tem é que o ChatGPT de repente acordou todo mundo e todo mundo acha que a inteligência artificial é um negócio que precisa agora sair correndo e tal, né? Então eu diria o seguinte: a inteligência artificial ela já teve vários hypes. Se você for ver, por exemplo, aquele filme Inteligência Artificial, que é do Spielberg, aquele filme é de 2001. Faz 23 anos que tem daquele filme lá. Se você pegar o 2001, Odisseia no Espaço, do Kubrick, que tem o Hall, que é a inteligência que fica maluca, é de 68. Né? Então, assim, a minha visão é essa. A inteligência artificial existe há muito tempo e as pessoas não estão tirando o proveito que podem tirar. E agora vai acontecer a mesma coisa, porque apareceu um novo tipo que é generativa. E se não souber como usar, vai se repetir da mesma jeito. Não vai conseguir tirar valor daquilo. Por isso que precisa mais empresas, mais organizações que tragam soluções, que tragam produtos específicos para isso, para poder ajudar as organizações a tirar valor da inteligência artificial. Muito bom, hein? Só para estender um pouquinho o que o Maurício colocou. E aí, quando ele falou 2001, eu lembrei, 2000 foi o ano que eu entrei na Microsoft, 27 de agosto de 2001. E aí, em contexto, né? Dentro de uma empresa como a Microsoft, que foi criada também na década de 70, não existia o conceito de nuvem naquela época. Né? A gente vendia Exchange Server, SharePoint Server, SQL Server, instalando software, fazendo upgrades, e esse era o normal. Eu tive o privilégio de conseguir tocar vários grupos de incubação de novas tecnologias, né? Que aí a dificuldade não era a tecnologia, era mudança, change management, mudança de... E você tocou aqui e fora também, lá né? Fora, global. Eu fui global durante 13 anos na Microsoft, então o meu primeiro trabalho numa tecnologia de incubação foi trazer a primeira solução de software as a service da Microsoft. A gente começou... isso 3 gerações depois virou o que hoje é o Microsoft 365. Eu era o gerente de produto que competia com o business do Exchange, que era um business aí de vários bilhões de dólares, e eu vendia uma solução pequena, não era bem quisto por alguns vendedores que não tinham cota de venda para aquilo, chamada Hosted Messaging Collaboration, que basicamente era: vamos visitar a Telefônica, British Telecom, os hosters lá da Mammoet, lá da Noruega, e vamos convencer os caras a vender hosted e-mail. Para que o cara vai instalar o Exchange se ele pode hostear num parceiro? Naquela época era uma coisa inovadora. Estamos falando de 2006. Então, eu queria só fazer um fast forward para o dia de hoje. Quando o Maurício coloca essa questão do IA ser muito antigo, realmente era, da década de 50, a gente precisa entender um contexto que eu sou engenheiro de computação, mas eu sou focado em software. O IA, ele é uma ciência que estava no mundo acadêmico já há mais de 50 anos, mas o poder computacional de hardware naquela época não comportava coisas do tipo um ChatGPT hoje, mesmo que na teoria se soubesse isso dentro do mundo acadêmico. O que aconteceu também, que possibilitou a chegada da IA generativa, do AI for AI, coisa que a gente vai falar, também foi o avanço na área de hardware. GPUs, paralelização, quer dizer, existe uma questão aí de... Né? Microprocessador. Eu fiz escola técnica, Hort, no Rio de Janeiro, a gente tinha um certo tempo para usar o mainframe, para poder rodar alguns jobs. Né? Então, a gente tem que entender que muitas dessas coisas se tornaram viáveis hoje pela combinação de software e hardware, e antes era uma questão de teoria e de orgulho intelectual apenas, não tinha uma viabilidade econômica de processamento também. E aí você traz um ponto importante, né? Que é a democratização disso. O Maurício trouxe esse ponto também, né? E a Earth AI tem esse propósito, né, Benny? Acho que você pode falar um pouco disso, né? Como a gente atende grandes empresas, enterprise. Também vamos falar daqui a pouco sobre nossa premiação no South Summit, né? Na semana passada, que foi na categoria Enterprise. Mas também empresas de tech, empresas menores conseguem, né, trabalhar com nossa ferramenta. Explica um pouco o que seria aí a Earth AI for AI. Tá bom. Então, só para ter um pouco de contexto, né?
como o Maurício comentou, ele é um pesquisador, eu também estou cursando meu doutorado para me tornar um pesquisador eventualmente. Eu trabalhei no Microsoft Research, mas como gerente de produto. Existe aí uma questão que dentro da engenharia, como eu não tive a oportunidade de estudar na Intel, eu não tinha os projetos, era um pouco teórico, a própria filosofia da ciência, né? Como é que você evolui a ciência? Então, a ciência ainda usa um método que é um método antigo, né? Eu tenho uma ideia, ou um problema, uma hipótese, e agora eu vou validar, testar, experimentar e provar. Não tem nada de errado com esse processo, mas é um processo longo, suscetível a muitos fracassos na jornada de aprendizado e que muitas vezes pode ser um pouco frustrante, né? O que acontece hoje com essa tecnologia que a gente trouxe, o Word, de onde surgiu essa ideia, né? Que é uma ideia bem revolucionária, não somente tecnologicamente, mas em termos de princípio, né? E aí tem minha interpretação pessoal é uma visão de humildade também. Então, o que acontece? Hoje você tem uma competição muito acirrada por talento, né? Quem são os caras que dominam realmente o IA? Não os que falam muito na mídia social, mas quais são os caras que realmente entendem? Algumas pessoas que talvez muitas delas cursaram um PhD em AI. Nós temos aí na Evolution, por exemplo, o nosso VP de R&D, ele fez o PhD em Stanford de NLP, quer dizer, agora, quantas empresas conseguem ter essas pessoas a bordo, né? Mesmo a Google e a Microsoft têm dificuldade de achar essas pessoas. Ontem foi publicado o salário médio de uma pessoa dessa na Meta na casa dos $400 mil. Caramba. Mesmo assim, não se consegue preencher as vagas, né? De novo, não verifiquei a veracidade do artigo, mas o artigo que eu li ontem à noite disse que Mark Zuckerberg estava pessoalmente escrevendo para cientistas de outras empresas, tentando convencê-los a virem trabalhar na Meta. Então, a gente vê que é uma dificuldade grande de atrair esse tipo de talento e mais, né? Como a gente sabe também, eu não sou esse nível de talento ainda, mas eu vivo no mundo de IA e, para mim, também é um pouco difícil acompanhar tantas mudanças. Eu estou fazendo vários estudos comparativos, etc. Então, existe aqui, resumindo, um dilema que será que esse método científico é sustentável? A gente tem pessoas suficientes com esse nível de especialização, de qualificação, a gente tem orçamento, a gente tem tempo? A resposta é não. A resposta é não. A gente está tendo dificuldades como uma sociedade de acomodar isso de uma maneira econômica que seja viável. Então, a ideia da Evolution, lá atrás, em 2019, quando eu deixei a Microsoft, quando a gente fala de democratização, vamos definir isso melhor. Na verdade, é uma transformação do próprio método científico chamado Discovery, né? O que acontece? Isso que eu acabei de escrever, eu vou ter uma hipótese, eu vou montar um experimento, eu vou testar e tal. É um processo custoso, penoso e não necessariamente leva ao sucesso muitas vezes. Então, o que a gente utilizou? Tiramos de novo uma coisa chamada algoritmos genéticos, que também não é nova, também foi criada em 1950 e pouco. O Ronen conheceu o fundador, que já faleceu, John, que ganhou vários prêmios. Ronen é o fundador da Evolution, né? O CEO da Evolution. O CEO, ele tem um PhD em inteligência artificial na área biomédica e ele se especializou em algoritmos genéticos. Naquela época, ele não tinha o poder computacional que a gente tem hoje, da NVIDIA, da Amazon, da Microsoft. Então, era um trabalho muito penoso de se programar, de se desenvolver, de se implementar na vida real. O que a gente entendeu como visão? Se a gente conseguir utilizar todo esse conhecimento, toda essa capacidade computacional, talvez eu não precise basear a minha viabilidade econômica no fato de será que eu consigo atrair 10, 12, 15 cientistas de dados desse nível? Que a resposta é provavelmente não. Então, a gente disse, por que não criar uma ferramenta que, utilizando todo esse know-how, toda essa capacidade computacional, deixar os computadores fazerem o que eles são bons, processamentos. Hoje a gente tem high performance computing, a gente tem coisas que em 2019... antes de 2019 você não tinha, né? Em termos de habilidade computacional. E vamos deixar agora pessoas que talvez sejam junior data scientists, que talvez sejam business analysts que gostaram de aprender Python e agora queriam desenvolver AI, mas não têm os 25 anos de experiência, ter uma ferramenta que permita a ele simular milhões, bilhões, trilhões de experimentos em questão de horas. Então, esse é um paradigma fundamental, que esse processo de discovery ele tem um ROI muitas vezes negativo, muitas vezes sem êxito, e muitas vezes precisa de um treinamento acadêmico tão profundo que você não vai ter as pessoas certas.
Então, essa é basicamente a ideia inicial. Vamos usar a ciência para mudar a forma de descoberta científica. E isso, né, num preço acessível, né? Eu acho que cada vez que a gente investe mais em tecnologia, a gente consegue também ganhar escala, né, que é o que se propõe também a ferramenta, né? Um cientista de dados, né, não um cientista digital como o Maurício, mas um cientista de dados, tá lá avaliando. Ontem a gente estava no cliente, né, falando sobre isso. A gente foi pela manhã no cliente, apresentamos a ferramenta e o Tech Leader já nos chamou para uma reunião à tarde. E aí a gente envolveu o Ronei. À tarde aqui, que à seria tarde a noite aqui, em Israel. 11 horas lá em Israel. Então, queria até agradecer o Ronei lá, ficou até 11 da noite lá conosco, né, horário de lá. E a gente passou, era 1 hora a previsão da reunião, passamos 1h30 explicando para o Tech Leader. Ele era bem cético no começo da reunião, né? Tinha um ponto que ele achava que poderia, o ML, qual era a ferramenta que ele queria usar lá no começo. AutoML. AutoML. E aí, no final, ele estava, quando eu posso usar? É engraçado. E foi lá na Intel essa reunião. A gente aproveitou lá, o Maurício... vou pular aqui um pouco para falar um pouco da visita que a gente teve na Intel ontem, né? Eu acho que o Benny ficou extasiado assim, com o que ele viu lá. E eu disse a ele, você vai ter condições de conversar e fazer alguma pergunta para o mestre que criou aqui, tanto o plano acadêmico até o layout, que eu lembro dessas discussões que você teve, e hoje está no conselho lá acadêmico, é o chairman lá do conselho acadêmico, etc. Bem, essa é a hora de tirar suas curiosidades da Intel ali e explicar um pouco o que é que te chamou tanta atenção lá, né? Perfeito. Eu acho que eu me tornei um cidadão do mundo. Eu sou muito apaixonado por 2 áreas, especificamente, que eu acho que são essenciais para a sociedade, apesar de terem outras áreas importantes, que são saúde e educação. Não coincidentemente, meu pai é médico e minha mãe é professora. Minha esposa também é professora. Ambos, que eu considero essenciais para o futuro da humanidade, tem muita coisa a ser melhorada, certo? Eu trabalhei no Microsoft Research na área de saúde e é muito claro, você pegar só os Estados Unidos como um exemplo, um investimento ou um gasto de $1 trilhão anuais para uma colocação em termos de ranking número 34, 35, que era naquela época dos Estados Unidos. Ou seja, tem uma disparidade entre o custo e o resultado. E educação, acho que é um papo muito longo, mas por mais que eu creio que eu tenha tido uma boa educação, eu sou engenheiro de computação formado pela PUC do Rio, fiz um MBA em Wharton, estou cursando meu PhD em AI na Universidade de Aveiro, em Portugal. Mas quando eu entrei lá ontem, falei, será que tem uma maquininha do tempo para eu começar tudo de novo? Porque... E olha que você fez o Wharton depois, né? Tá fazendo PhD lá em Portugal. E aí, o que me chamou a atenção ali? A primeira coisa, e aí entra um aspecto cultural, né? Cada país, cada cultura tem seus prós e contras, obviamente. Eu cresci no Brasil até os 20 e poucos anos, eu passei 15 anos nos Estados Unidos e estou há 8 anos em Israel. Então, acho que eu tenho uma certa mistura cultural. O que me chamou a atenção ali é uma coisa que eu aprendi quando eu fui morar em Israel, né? Israel tem essa reputação dos accomplishments, né, acadêmicos e prêmios Nobel, e etc. Mas, quando eu assisti uma palestra do próprio Ministério da Educação israelense, eles colocaram o ranking lá do OECD, né? Israel não estava nem nos piores, mas também não nos melhores. Estava ali mediano. E eu disse, puxa, mas os resultados já não são medianos, são extraordinários. Né? Mas a educação é mediana. Como que acontece isso? Então, tem uma longa discussão. E aí tem vários livros que eu li sobre isso, que eu até recomendo. O livro do Saul Singer e o Dan Senor, que é o Milagre Econômico. Enfim, tem vários livros sobre isso. E uma das hipóteses ou explicações lógico que o conteúdo acadêmico é importante, mas mais importante do que isso é como é que você aplica isso na sua vida real, como é que você aprende a colaborar, e aí tem a questão também da experiência militar em Israel, etc. Como é que você tem uma mente aberta, que era o que o Satya Nadella falava do growth mindset, quando ele entrou na Microsoft, virou CEO da Microsoft. E todos esses aspectos, eu olhando para trás, falei, mas eu não lembro de ter aprendido isso na década de 90 na universidade. Eu lembro de ter aprendido cálculo 1, 2, 3, 4, de ser bolsista acadêmico, de ser TA de cálculo. Agora, levou para mim 3 anos, para eu ser estagiário da IBM, para eu começar a entender o que significa entregar um projeto para um executivo. E a gente entrou lá dentro, além do layout, além de todas as apresentações que a gente viu, e a gente foi visitar, pena não ter tirado uma foto ali, e uma menina fez uma apresentação para a gente totalmente
não planejada. Uma aluna, do primeiro semestre. Exato, eu não sabia que era primeiro semestre. Aliás, primeiro mês de aula, né? Não, exato, eu estou pensando que ela está se formando, ela fez uma apresentação do projeto. Então, e não só o conteúdo era muito interessante, o projeto, mas até a forma como ela apresentou. Eu falei, puxa, super profissional a apresentação dela e tal. E depois ele perguntou, mas em que ano que você está? Ela disse, primeiro semestre. E aquilo para mim foi um choque assim absurdo, né? Porque eu no primeiro semestre não sabia exatamente o que eu estava fazendo na sala de aula, né? Então eu fiquei impressionado. E quando ele disse que eu ia conhecer o autor no dia seguinte, eu fiquei bastante entusiasmado. Mas eu queria entender qual foi né, o Ronen teve a inspiração dele. Qual foi a sua inspiração de dizer alguma coisa poderia ser mudada nesse sistema educacional? Olha, eu vou pegar um gancho primeiro. Acho que você falou uma coisa muito importante quando você falou que a estrutura de pesquisa acadêmica ela está muito distante, às vezes, do mundo do negócio, está muito distante da aplicação. E aí, exatamente, que a Earth ela entra exatamente para pegar esse gap que é muito relevante, né? E não tem gente mesmo, concordo totalmente, não tem gente e não vai continuar não tendo. Quando o pessoal fala que a AI vai causar desemprego, tal, não está entendendo o que está acontecendo, né? Não está entendendo o que está acontecendo. Só que é outro tipo de pessoa, né? Agora, quando eu me declaro cientista digital, você sabe que se você pesquisar cientista digital no Google, você não acha, não existe cientista digital. Eu sou o único cientista digital do mundo, porque eu inventei essa profissão para mim. Ou pior. Também. Depende. Então, mas quando eu resolvi me auto-intitular cientista digital, num primeiro momento foi para eu começar a ter um outro tipo de pesquisa. Uma pesquisa que não necessariamente vai desembocar numa publicação acadêmica, que vai sair numa revista que ninguém vai ler, né? Então, a pesquisa que eu faço é um outro tipo de pesquisa. Você sabe que recentemente me convidaram para eu ser membro da Rede Brasileira de Ciência para a Educação, que é uma rede muito séria, que reúne os principais pesquisadores do Brasil que estudam educação, né? E é super respeitada, tá? E me convidaram para eu ser membro. Eu falei, poxa, mas vocês têm certeza que vocês querem eu como membro? Eu não publico. E não tenho planos de publicar, porque eu quero fazer um outro tipo de ciência. E eles falam, não, é exatamente por isso que a gente quer você aqui na rede, porque a rede só tem essa ciência desse tipo, que é importante, mas precisa de outras visões da ciência. Então, o tipo de ciência que eu produzo hoje, eu escrevo software, eu faço mockups, eu faço teste, é esse tipo de coisa que as pessoas vão usar e vão utilizar. Eu não crio negócio, mas eu crio soluções, eu crio ideias, tal, para as pessoas. Então, esse é o tipo de pesquisa que eu faço hoje. Acredito muito no que você falou. Acho que você falou realmente uma coisa muito importante. A academia precisa se repensar. Precisa se repensar, porque senão ela não vai dar conta de acompanhar o que está acontecendo. E isso se aplica à educação da mesma forma. Eu trabalho com educação há 40 anos. E eu sou formado na USP, eu fiz mestrado na USP, fiz doutorado na USP, eu tenho toda a minha formação acadêmica clássica, né? Então, eu me sinto em propriedade de criticar o modelo do qual eu me formei, porque eu passei por isso, né? Eu estudei fora do Brasil, eu estudei em Stanford, estudei na MIT. Então, eu entendo como a academia funciona e eu entendo como a educação funciona. A gente tem um modelo educacional que é um modelo dos feudos. Você tem as cátedras, né? Que continua assim. Se você vai para o MIT, o MIT é assim. Ele tem lá um laboratório não conversa com outro laboratório. E isso é no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, quando você pega um currículo, por exemplo, você falou o caso do cálculo. O cálculo é o caso mais emblemático. É o mais emblemático de todos, porque o cálculo 1 ele é igual em todas as escolas, e o cálculo 2 é... Então, o corte que você faz do 1 para o 2 é o mesmo em qualquer currículo. Isso não acontece em anatomia, por exemplo. A anatomia 1 numa escola não necessariamente a anatomia 1 na outra. Mas o cálculo 1 é. Tem livros de cálculo 1, livros de cálculo 2. Quer dizer, uma coisa que, né? Aí o cara é professor de cálculo 1. E ele tem a sala, que é o departamento de cálculo, o departamento de matemática que pertence ao negócio. Então, se você quiser mexer no currículo, você tem que mexer nas salas. Porque a arquitetura do prédio é um paralelo da matriz curricular. É um negócio inacreditável. Inacreditável. Você não consegue mexer, porque você tem que mexer na estrutura de departamentos para você poder mexer na estrutura curricular. Então não muda, não consegue mudar. Quando surgiu o convite que me foi feito em 2019, no final de 2019, começo de 2020, para participar da criação do Intelli. O Intelli, para quem não sabe, é uma escola que foi fundada pelo André Esteves e pelo Roberto Salluti, do Banco Pactual. Não é uma iniciativa do banco, é uma iniciativa da pessoa física deles, né, que fizeram doações bem expressivas para criar essa escola.
E aí me convidaram, falaram, mano, você quer ajudar a criar e tal? Com a missão, né? Com o propósito de ser MIT brasileiro. Né? Não, isso foi uma coisa que a imprensa falou. Eles nunca falaram. Eles nunca falaram. Não, porque não é outra dimensão. Não, se você pega o orçamento da MIT, assim, né? Você sabe que outro dia eu fiz um cálculo, eu peguei as 5 maiores escolas americanas, as 5 maiores, MIT, Stanford, Universidade da Califórnia, peguei as 5 maiores, a soma do orçamento dessas 5 universidades é mais do que tudo que o Brasil gasta com educação superior. Se você somar o orçamento de todas as públicas e você pegar todas as mensalidades das receitas das privadas, somar, no Brasil dá 150 bilhões, né, isso daí, elas têm um orçamento maior do que isso daí. Então não dá, é outra coisa. Mas o Intel, então, foi uma iniciativa que surgiu a partir de uma frustração. Você sabe, não sei se você sabe dessa história, Beni, mas o André Esteves esteve André Esteves esteve, né? numa palestra com um fundo de investimento nos Estados Unidos, na Califórnia, e o fundo, né, falando, um fundo importante aí, falando que ia investir isso, investir aqui, tal. E ele perguntou, e no Brasil, né? Não, o Brasil não tem engenheiro suficiente. Né? E principalmente gente de talento, que sabe não só a engenharia, mas que sabe também a liderança, que sabe montar times, que sabe conversar. Isso aí não tem no Brasil, falta muito. Ele falou, puxa vida, né? Nós precisamos fazer alguma coisa. E foi assim que surgiu a ideia de criar a Intel. Ele criou, ele convidou para liderar para ser CEO desse projeto uma amiga minha, muito amiga, e essa minha amiga meio que me tirou da aposentadoria, vamos dizer assim. Compulsoriamente. Veja, eu sempre falei assim, não é que eu me aposentei, mas eu quero me dedicar à pesquisa, eu preciso de tempo, eu não posso ficar vendo budget, não posso ficar vendo, eu não quero ter time, eu não posso ter orçamento, senão a burocracia te consome. E eu fiz a burocracia, gente, fiz 40 anos, já dei o meu check lá, deixa eu agora, né? Já dei minha contribuição. Então, quando me chamou, eu falei, bom, então, mas é para criar um negócio fora da caixa mesmo? Pode ser mesmo, vocês vão me soltar a coleira, né? Não, do jeito que for. Bom, então é um presente, né? Isso é um presente, para quem é educador, é um presente, a possibilidade de fazer. E outra vantagem importante, Beni, foi o seguinte, como é uma escola nova, ela não tinha legado. O que significa não ter legado? Ela não tem professores, não tem departamentos, porque é muito mais difícil você mudar uma estrutura do que você criar uma estrutura nova. Verdade. Então, assim, então ela começou do zero. E aí a gente conseguiu fazer um projeto completamente disruptivo, que foi o que você encontrou lá. Eu queria só fazer um comentário, ouvindo a história dele agora eu entendi melhor o contexto, né? Sem filosofar demais, mas algumas coisas que pelo menos eu aprendi no mundo da inovação, né? Existe a inovação ou empreendedorismo de palco, onde a gente fala as coisas motivacionais, e existe a vida como ela é, como diria o Nelson Rodrigues. E uma das coisas que eu sempre termino uma apresentação, eu tenho um slide que tem 3 ensinamentos de 3 décadas que eu fiz esse tipo de trabalho. E uma delas lembrando o contexto, né? Eu sempre gostei de engenharia, mas gostei como um hobby, por outras razões, de estudar psicologia. Não tenho título de psicólogo, mas li bastante. E a gente fala, naquela época, quando eu fui fazer o Hort, eu me inspirava no Bill Gates, no Stephen Hawking, no cientista, né, que fazia o que eles fazem. E eu estudava muito para ser o primeiro aluno. Nada de errado com isso. Né? Notas boas é bom. Ganhar a bolsa também é bom, economizar dinheiro. Mas, depois de um tempo, eu entendi que, né, hoje tem a terminologia que não tinha naquela época, com 16 anos, que essa questão do interpersonal skills, ou soft skills, é quase tão ou talvez mais importante ainda do que somente o desempenho acadêmico. Então, eu comecei a entender que, puxa, ser introvertido é ok. Agora, não me comunicar bem com as pessoas, não saber trabalhar em equipe, etc., e não iria me tornar o que eu gostaria de me tornar já naquela época. Então, existe a segunda onda lá, que dizia o IQ é importante, né? O QI. Não o QI, mas o seu coeficiente intelectual, que também às vezes mas depois eu comecei a estudar muito Daniel Goleman, livros de inteligência emocional, década de 80, 90, não me lembro agora, e foi meio revolucionário para mim, como é que você reage, e aí vem a questão que ele acabou de falar, que eu acho que foi o que me chocou um pouquinho ali ontem, positivamente, que é a adaptabilidade daquele estudante. Uma menina de, não sei a idade dela, talvez 18, 19 anos, não sei exatamente qual a idade, que está ali sentada numa cadeira, como você falou, há um mês, apresentando para 3 pessoas que ela nunca viu na vida, que parecem bastante mais idosos do que ela, um projeto de game sobre um tópico de queimaduras, que eu saiba, ela não tem nenhum background médico também. E eu disse assim, bom, o skill de construir o software é um skill de engenharia de sistemas. O conteúdo serviu para mim, inclusive, porque eu vou para a praia hoje ainda, então vou ter que me cuidar. Exato, já aprendeu. A adaptabilidade dela de fazer um projeto numa área que é uma área que não é o domínio dela, é uma área de medicina. E terceiro, de novo, de
como comunicar isso para a gente num tempo curto, ali em pé, virado de costas e tal. Eu disse, eu nunca vi isso na minha vida para um aluno de primeiro semestre. Então, eu comecei a pensar não só os conhecimentos de engenharia de sistemas, conhecimento de medicina, de apresentação, de comunicação, mas o conhecimento desse soft skill que é a adaptabilidade, né? Que voltando ao negócio da Evolution, né? A pessoa às vezes traduz mal as coisas, né? Diz que a teoria do Darwin é survival of the stronger, não é survival of the stronger, que os dinossauros eram bem fortes. Survival of the fittest, que é o cara que se adapta mais. Exatamente. E aí tem esse terceiro elemento hoje, depois da inteligência emocional, que é coeficiente de adaptabilidade. Se você olhar lá os repórteres falando, vão ficar sem emprego, não é por causa do IA. É porque você não está se adaptando. É verdade. Não vai ter médico? Vai ter médico, mas o computador vai dominar o médico? Vai substituir o médico? Não. Mas o médico que aprender IA vai ser mais competitivo que o médico que não entende o IA. Eu falo assim que você não vai ser substituído pela IA, você vai ser substituído por alguém que sabe IA. Exatamente. Exatamente. Bom que é adaptável. O Maurício trouxe um tema aqui, né, que realmente criar do zero é muito mais fácil, né? Lá na Intel, né, ele fez um programa acadêmico voltado, né, para o PBL, né, e ali avançou para o layout da sala de aula, que é a infra que ele disse, o sistema LMS lá que ele usa, acadêmico, inclusive, ele desenvolveu também. Então tá tudo interligado. Trazendo aqui para Earth AI for AI, né? E a gente falou muito sobre criar do zero, né? E uma dos benefícios dela é exatamente no discovery, né? Do problema que o KPI que você quer resolver, né? da empresa, né? Que seja problema logístico, problema de preço, de vendas, industrial, wherever, qualquer um. E hoje existem algumas ferramentas, AutoML, que eu aprendi ontem, e que a gente é muito melhor que eles, né? Acho que vale a pena mostrar esse primeiro benefício aqui da Earth AI em relação ao que existe no mercado. Exato. E talvez se entrar tanto na parte técnica, a gente pode aprofundar depois, mas qual é o princípio? Tem tempo, viu? Pode aprofundar agora. Mas eu acho que é importante a gente entender os princípios. A gente sempre pode entrar muito a fundo nas tecnicalidades, às vezes se perde por que a gente está discutindo isso. Voltando à questão dos princípios, a gente falou sobre o princípio da adaptabilidade, o princípio da mudança do processo científico, enfim, da quebra de paradigma educacional. Existe aqui uma questão, por exemplo, de entender de novo... Tinha um filme, uma série chamada Limitless. Não sei se você chegou a assistir. Muito interessante. Você pode procurar aí no Netflix ou onde você quiser, Amazon Prime. Existe essa fantasia humana de, poxa, eu quero poder fazer tudo, né? O super-homem, o Kryptonite, etc, etc. E nós precisamos entender que existem técnicas para a gente ficar mais produtivo, mais isso, mais aquilo, mas tem certas coisas que o ser humano sempre vai ter uma limitação, certo? E o que a gente entendeu ali é que muitas ferramentas como essa de AutoML, existem talvez 200, 300 ferramentas hoje. Se você olhar no meu pitch de 3 minutos lá, tinha um mapa lá, que não fui eu que criei, foi um venture capital lá de Israel, se eu não me engano, que tem ali 200, 300 ferramentas para o que você precisar. Você precisa fazer Computer Vision? Tem 6, 8 ferramentas que te ajudam. Você quer fazer NLP? Você quer um library de Machine Learning? Tem aqui 200, 300 algoritmos de Machine Learning. Então, hoje a gente tem um problema que é uma solução e um problema ao mesmo tempo. Você tem um monte de ferramentas, um monte de soluções. Agora, eu me preparando para o pitch de 3 minutos, eu descobri uma coisa que eu nunca tinha visto, chamada Paradox of Choice. Né? Que eu não sei se foi uma pesquisa científica, imagino que sim. Que basicamente diz, que é um pouco intuitivo, né? Ter mais opções, a gente hoje gosta de ter muitas opções. Ter opções demais não te ajuda. Porque você vai precisar ter um critério para avaliar todas elas, você vai ter que consumir muito do seu tempo e talvez você não saiba otimizar essa escolha. Então, às vezes, por mais que a gente goste de ter opções, talvez você ter 3 opções, a pequena, média, a larga, é melhor do que você ter 300, que você não sabe exatamente como avaliar. Então, voltando ali que você falou do AutoML, etc. Várias dessas soluções, e tem Data Science Platforms, tem várias ferramentas hoje. Elas te ajudam, vamos dizer, a chegar daqui até ali de uma maneira um pouquinho mais produtiva, um pouquinho mais rápida. Ela encurta um pouquinho o seu caminho. Mas, como a gente falou, ela encurta o seu caminho, mas ela não muda o paradigma. É como se agora eu estou na mesma universidade, que melhorou um pouquinho como ensina cálculo, mas continua tendo departamento de cálculo e a cadeirinha da salinha de cálculo.
Então, ali o que a gente falou é o seguinte, tá bom, você vai usar um AutoML, ele vai te dar, através de um mecanismo, de grid search, whatever, 20, 30 possibilidades, vai te ajudar a compará-las, etc, etc. Mas, de novo, voltando ao paradigma, eu não sei o que eu não sei. Eu não sei se tem uma solução que eu nunca ouvi falar, que eu nunca pensei, e que não está inclusa aqui nessa lista, que pode ser a solução ideal para o meu problema, né? Então, essa questão do... Como é que você escolhe uma coisa que você não conhece? Você não escolhe, né? Aí vem a questão que se fala hoje, tanto do viés e o bias do AI. E essa é uma pergunta que eu adoro quando me fazem, porque eu digo o bias do AI e o seu bias. Eu sou extremamente biased. Eu aprendi várias coisas ao longo da minha vida. Esse é o meu viés, né? Não quer dizer que eu não possa escutar opiniões divergentes, que eu não possa apreciar a diversidade, mas eu formei minha opinião sobre certas coisas e muitas delas não vão mudar, né? Então, quando a gente fala do processo da Evolution, ele não é mais uma ferramenta para fazer uma coisa, a mesma coisa um pouquinho melhor, que é o item 2 do slide que eu falei de 3 coisas, adaptabilidade. O item 2 é encontre uma forma de fazer uma coisa que você nunca fez, porque você nunca soube como fazer. Não uma forma de fazer o que você já vem fazendo há muitos anos, um pouquinho melhor. Isso eu não tirei de nenhum livro, isso foi a minha experiência incubando Azure. A gente criou uma plataforma de cloud há 13 anos e eu, com 5 colegas, fomos criar como que a gente comercializa isso. Éramos 6 no mundo. E o que a gente fez? Hoje o termo de transformação digital, que já está um pouquinho perdendo o seu valor, a gente entendeu depois de 1 ano, 2 anos em projetos reais, que, na verdade, por exemplo, os médicos estavam usando aquela tecnologia não para transformar a maneira como eles trabalham ou pensar em saúde de modo diferente. Antes eu usava o papel e a caneta, vamos escanear e digitalizar essa informação. Legal, você tem um ganho aí de produtividade, econômico, mas você não mudou, você não transformou, você simplesmente digitalizou. É um primeiro passo. Agora, cadê a transformação? Transformação significa mudar algum paradigma. Não mudou, mudou do papel para o computador, é a mesma coisa. Então, voltando aqui, quando a gente fala de Evolution, a gente fala de limitless, né? A gente, num brainstorm, a gente cria esse negócio, a gente está tentando... Como é que a gente consegue explicar isso em uma frase, né? E a gente fala, todo o sistema de IA pode ser otimizado. 99,999% dos sistemas de IA podem ser otimizados, mas não necessariamente por seres humanos. Por quê? Porque você vai ter que testar 10 bilhões de combinações possíveis, que é análise combinatória para certas coisas, e você não vai conseguir imaginar todos esses casos, você não vai conseguir calcular, você não vai calcular. Então, na prática, você não tem essa possibilidade, você é limited. Mas o algoritmo genético e o poder computacional pode te dar, vamos dizer, by the way, aquele algoritmo 17 que você selecionou, se você combinar ele no nível 5 da árvore com esse e alterar o parâmetro, quando isso acontecer, a solução fica ótima. De onde que o cientista de dados, ou até um cientista digital, vai tirar uma hipótese dessa? Provavelmente não vai. Então, esse é o grande paradigma que a gente diz, puxa, tem tantas coisas lá fora que você não sabe, como é que a gente traz esse conhecimento para você, ao invés de, como você falou, um AutoML que, dentro daquelas possibilidades, vai te ajudar a calcular melhor. Então, Beni, é correto dizer então, que é a AI das AIs? Isso. Legal, hein? Isso aí. O termo que eu levei 2 meses para entender, quando eu conhecia os fundadores da Evolution Miserável, e eu 6, né? Nós fazemos IA para IA. E me explicaram 3 vezes e eu continuei pensando, ok. IA, que é isso IA das IAs. Bacana esse conceito, hein? Muito interessante. E a gente... E me pegou ontem, no final do call, o Ronen, lá de Israel, falou isso, né? Você percebeu? Então, é poderosa essa frase mesmo, né? Pode ser melhorada. Aliás, tendem a melhorar sempre, mas não necessariamente por humanos. E é uma coisa interessante que você fala, porque ela se coloca de maneira diferente, porque senão ela viraria mais um logo naquele painel de logos, né? Exatamente. Mas na verdade não é. Na verdade é um logo que olha para todos esses logos aí e, a partir da necessidade, escolhe lá a melhor opção. Isso é bem bacana, hein? Bem bacana mesmo. Eu não conhecia isso. E automatiza a experimentação. Como que eu vou saber qual é melhor? Não conhecia. Não é do seu achismo? Olha lá, eu nas minhas pesquisas já estou conhecendo mais uma coisa, porque esse é o meu objetivo. Esse é o cientista, né? Sempre com a mente aberta. Não, e você sabe o seguinte, que existe, às vezes as pessoas, as empresas, elas não conseguem entender essas coisas. Não. E muitas vezes eu faço até essa tradução, sabe? Então quer dizer que se a empresa tem um problema, ela apresenta aquele problema naquele, tem esse KPI aqui, que esse KPI precisa ser melhorado,
E aí a Evolution vai dizer o seguinte, olha, para isso, deixa eu espetar aqui e tal, tem 35 opções que a gente conecta essa com essa, e você vai ter do que você pegar você mesmo, botar um cientista de dados, ele fazer scikit-learning no Python, não sei o quê. Exatamente. É isso aí, então, mais ou menos? Compreendi direito? Foi o que surgiu ontem na conversa na Intel, né? Que foi pelo menos o que me veio à cabeça. Tem dezenas de projetos reais que os alunos estão fazendo. E eles estão aprendendo vários modelos de machine learning, aprendendo vários modelos estatísticos. Muito bacana. Excelente, adorei. O que eu perguntei no final é o seguinte, aí veio de novo o Growth Mindset, né? Quando o Satya Nadella assumiu a Microsoft, eu já estava lá uns 12, 13 anos, a Microsoft, que era uma empresa muito inovadora, estava numa época em que estava um pouco estagnada em termos de inovação, né? E aí houve a troca de CEO. E o Satya trouxe, entre outras pessoas, a Carol, que é uma psicóloga famosa, que criou esse conceito do Growth Mindset para treinar a liderança. E aí, a minha pergunta para a CEO da Intel foi, que bacana, achei sensacional. E no final do projeto, que a pessoa escolheu a opção 37, entregou, a empresa ficou feliz e tal. Existe um post-mortem? Ela pode perguntar, nessa jornada, se você começar de novo, tem alguma coisa que você aprendeu que você poderia ter feito de uma forma diferente? Você acha que teria uma solução melhor do que ela? Eu acho que a resposta em 99,9% dos casos é certamente sim. Né? Agora, como que eu vou descobrir? E eu falei, por que a gente não roda, depois que está tudo feito, o gabarito da prova? Deixa agora o algoritmo genético, né? A evolução computacional baseada na biologia, ver se realmente há uma evolução desta solução, que aliás é muito boa, e se a pessoa pode aprender, puxa, mas ainda assim eu poderia ter aperfeiçoado e feito tal e tal coisa. Talvez eu não tinha uma chance de saber isto, mas tem aí um novo conhecimento. Você sabe que tem um pesquisador americano de Harvard que chama Eric Mazur, não sei se vocês já ouviram falar do Eric Mazur. Ele inventou, né, entre aspas, uma metodologia educacional chamada Peer Instruction, que é que você aprende com os pares. Como é que consiste isso? O professor chega na sala de aula, ele até escreveu um livro, ficou famoso, já veio para o Brasil várias vezes e tal. Ele basicamente faz uma pergunta que os alunos não têm conhecimento suficiente para responder ou sabe responder um pedaço daquilo. Os alunos, obviamente, erram aquela pergunta só serve para provocar, aí eles montam grupos, estudam para resolver aquela pergunta, respondem aquela pergunta, depois ele faz de novo a mesma pergunta, né? Que é o que você está falando, né? Isso. É passar de novo para o mesmo processo. Exato. Ele vê que ele cresceu. Na verdade, esse processo quem inventou não foi o Eric Mazur, foi o Sócrates com a dialética socrática, né? Muito antes disso. Mas, assim, me veio esse paralelo, né? De você resolver o problema e, no final, como você falou, fazer essa análise, usar IA para poder fazer essa análise do que foi de fato aprendido, né? Bacana. E fazer uma sessão de lições aprendidas mesmo, né? Poxa, se eu tivesse mexido aqui... Porque ontem o que a gente discutiu nisso não vale a pena colocar essa ferramenta para os alunos usarem já no desenvolvimento da solução no início, porque ali eles não vão fazer o processo de aprendizado completo, né? De erro, tentativa, né? Criar as sinapses corretas. Mas a pós-mortem eu acho interessante, porque ali você consegue fazer depois uma sessão de lições aprendidas. Né? O aluno do Intel, eu acho que assim, é um aluno que vai ter que meter a mão no código mesmo, porque ele é um aluno de ciência da computação, de tal, né? Então é um tipo. Mas se você for num curso de direito, se você for num curso de pedagogia, ou de letras, ou de enfermagem, né, é diferente. Eu acho que todo mundo deve aprender um pouquinho de Python, ou de uma linguagem de programação. Eu acho que deveria isso. Inclusive, a legislação no Brasil mudou. E vai ser incluída na educação básica o desenvolvimento computacional. Isso é uma coisa que tem um ano e pouco, mais ou menos, que foi incluída na BNCC, na diretriz curricular. Mas o que acontece? Para essas outras áreas que a pessoa não está realmente mergulhada ali na computação, se ela não tiver ferramentas desse tipo, né, ela vai entender que o desafio é muito grande para ela. Sim. E ela não vai ter... Ontem mesmo estava tendo uma discussão sobre isso, de uma pessoa que falando para mim, Maurício, você fala que todo mundo tem que aprender tecnologia, todo mundo tem que aprender programação. Mas eu sou músico, eu não quero aprender, eu não quero e não sou desse mundo. E não tenho obrigação, ninguém pode me obrigar a fazer isso, porque se eu não aprender, eu estou fora do mercado, eu vou morrer de fome. Né? Tem pessoas que não... E eu acho muito correto essa posição. Mas quando a gente começa a ter soluções que ajudam nesse meio de campo aí, né? Que a pessoa, tudo bem, você não precisa chegar tanto, porque tem um negócio aqui que vai facilitar, né? Eu acho que preenche esse gap, que é um gap muito importante, que senão vai ficar realmente a gente vai ter dois mundos. Vai ter um mundo lá dos que conhecem os bits e bytes e o outro mundo de analfabetos, vamos dizer assim, né? Se não tiver gente trabalhando no meio disso. Não, e ontem também, nessa mesma experiência aí que a gente teve, na segunda reunião mais técnica,
questão da usabilidade que você falou. Né? Acho que o grande outro, né, grande atributo da Earth AI, for AI, é a usabilidade, né? Tanto que o Tech Leader, no final, eu já quero usar, me pareceu, ele testemunhou isso no final. Não, me parece muito fácil, assim, é tudo, né? Manualmente ele consegue interligar, fazer arquitetura e ali colocar os KPIs e etc. Então a usabilidade também é um fator forte, né? Com certeza, e só um parênteses relacionado a isso, né? Como você falou, acho que hoje, pelo menos eu vejo, quando estou estudando minha tese de doutorado em inteligência artificial para medicina. E você vê o mundo dos médicos, vejo pelo meu pai e por vários outros colegas dele, e o mundo dos tecnólogos ou engenheiros de computação, são mundos à parte. Né? São quase que dois, Marte e o Vênus. Né? E o que acontece? Isso em N situações de negócios, a gente vê, puxa, mas o cara de venda não se comunica com o cara de marketing. O cara de produto não entende o cara de finanças. Né? Então, a gente tem essa questão hoje, que se você olhar até no mundo de research, né, é uma questão de... Minha pesquisa é uma pesquisa multidisciplinar. Ela tem que entender medicina, tem que entender economia, tem que entender tecnologia. E existem poucas pessoas que são realmente multidisciplinares, né? Que aí também é o futuro dos jobs. Existe um monte de vaga aberta, não tem pessoas capacitadas ainda para preenchê-las. Então, aqui acho que tem essa questão que você falou da usabilidade, que é um outro problema, que não é um problema de tecnologia, é um problema que a gente resolve indiretamente, de compartilhamento de conhecimento ou de colaboração mesmo. Como é que você pega hoje um cara que passou, sei lá, 5 anos estudando machine learning e se apaixonou por um certo método científico que para ele funciona muito bem. E aí você tem um médico que está preocupado com as questões da cirurgia cardíaca que ele precisa fazer, que não sabe exatamente o que é machine learning. E aí, voltando lá ao nosso South Summit, né, eu realmente tem algumas frases assim que parecem tão simples, mas que são tão profundas. O Uri Levin, né, o israelense que criou a Waze e vendeu para a Google, ele anda agora o mundo inteiro, eu tive a chance de conhecê-lo uma vez, com aquela camiseta e o livro que eu tive chamado Fall in Love with the Problem, Not with the Solution. Então, o cara que está lá, que passou 3 anos desenvolvendo um certo algoritmo, é óbvio que ele está apaixonado por aquele algoritmo. Pô, ele criou, é um filho dele, né? Mas talvez aquele algoritmo não seja aplicável para a situação exatamente do negócio que você está tentando resolver. Mas é um pouco difícil, aí vem a questão de novo do viés, do ego, né? Nós somos seres humanos, nós somos limitados. Isso aqui é o que eu conheço, eu sei muito bem. Conheço os prós e os contras e eu tenho certeza que é melhor. Você tem realmente certeza? Convicto lá. Começou a reunião assim ontem. Cadê o Growth Mindset, né? Então, de novo, a gente... a questão não só da usabilidade em termos de... Para um pouquinho, uma coisa que eu achei interessante, né? Minha interpretação, quando a gente fez a primeira demo do produto, nosso Chief Scientist está esperando. Na minha cabeça, o que vinha o tempo todo era que barato, porque o que a gente está fazendo aqui não é desenhar a solução, é elaborar o problema, que muitas vezes parece óbvio, mas a maioria das empresas não realmente define, né, qual o problema que você vai resolver. Quais são engenharia reversa. Exato. Quais são os teus KPIs de sucesso? Tudo na vida tem um trade-off, né? Isso eu aprendi na Microsoft, um troço básico, mas você tem que... Às vezes a criança fala, eu quero a bala e quero dormir meia-noite. Você fala, não pode ter os dois. Ou você chupa a bala e vai dormir às 10, ou você não come bala, mas vai dormir mais tarde. Você é o meu chefe do Microsoft Research que me ensinou isso. Você tem que educar seus filhos para entenderem o que é trade-off. E aí tem essa questão. Hoje, quando você entra no UI do Evolution, você não está codificando a sua solução. Você está elaborando um modelo, né? Meta AI. O que você tem aí? Como é que você define o seu problema? Quais são as coisas que você desejaria ter como sucesso? Como elas são hierarquicamente, ou um weighted average, o que seja, se você tiver que abrir mão disso ou daquilo. Enfim, quando você chega ali, você está discutindo com o médico. A tua solução de apoio à tua cirurgia cardíaca, não estou discutindo aqui a teoria de machine learning, estou discutindo quando você estiver lá fazendo a cirurgia, quais são as coisas que são sine qua non, quais são as coisas desejáveis e o que é aceitável e o que não é. Isso tem implicações regulatórias, éticas, científicas. E aí, quando a gente desenha isso no UI do Earth, né, a plataforma de AI for AI, você vê que bacana, a gente finalmente entendeu
que o usuário final, que não é um cientista de dados, nem um cientista Fácil de digital, usar, né? é um médico, precisa. Agora o camarada vai poder dizer, puxa vida, existia uma solução melhor do que aquela que eu era apaixonado. Mas você não entendeu o problema, você entendeu a sua solução. E engraçado, falando médico, né? Em novembro eu fiz uma apresentação para o Comitê de Inovação da Apvida Intermédica Notre Dame. E aí conversei com vocês dois, me preparando com isso, né? Porque uma das soluções que eu apresentei lá foi esta. Mas o Maurício, eu ainda me lembro, Maurício, você vai se lembrar, eu perguntei, Maurício, o que é que eu devo dizer lá no meio do comitê? Assim, aquelas suas frases inspiradoras. Ele manda os médicos aprender a programar. Simples como isso. Então a gente possibilita isso, na verdade, né? Mas só um parênteses de novo, a gente fala com certo humor, mas é mais pura realidade. Por exemplo, o Ronen, que é o fundador da Evolution, ele fala, como hobby eu dou aula, né? Porque eu sou um empreendedor serial, mas ele criou um curso que ele ensina, que tem inclusive um curso no edX, que é Stanford, em que ele ensina médicos coisas ligadas à inteligência artificial. Em Aveiro, onde eu estou fazendo meu doutorado, um dos professores que estava na banca, que aprovou a minha tese, meu projeto de pesquisa, me convidou, falou, pô, interessante, você não quer dar uma palestra para o curso que eu dou à noite? Muito honrado, acabei de começar meu doutorado, mas exatamente o que eu vou... Eu dou um curso de inovação para a área de saúde. São médicos, enfermeiras, e eu quero que o teu conhecimento de IA seja algo que eles talvez não vão entender como desenvolver ainda, mas vão começar a abraçar o conceito, né? Então essa questão ela é básica, né? Nós todos temos que puxar o nosso limite um pouquinho. Não, fantástico. E com os nossos bilhões de cenários, né? Que a gente sempre fala ali com a Earth AI for AI, a gente consegue fazer... com a humildade de saber que talvez eu não saiba qual delas é a melhor ainda, né? Mesmo com o meu AutoML. Eu acho que a gente... Agora eu ia guardar para depois, mas aquele use case do hospital do No Show, né? Que você descobriu uma coisa que era inimaginável, que às quartas-feiras... Explica um pouco esse use case aí. É que, de novo, voltando ao ponto, né? De novo, qual o problema do método científico? O Newton explicou lá como é que a maçã, quanto tempo leva para a maçã chegar no chão, né? Etc, etc. Mas de onde que ele acordou algum dia e pensou, puxa, a maçã vai cair da árvore, etc. Muitas dessas hipóteses, elas vêm de alguma situação real ou de algum estudo que você está fazendo, etc. Mas existem dois aspectos aqui. Um que é o famoso, né? Você pode... o Ronen, ele tem um senso de humor muito bom também. Muitos apresentadores dele, ele coloca alguns slides que tem curvas estatísticas, onde você vê duas trends, né? E aí, eu não lembro exatamente o que era, mas uma coisa do tipo... o número de Miss Américas que são do Mississippi é correlacionado com... Spurious correlation. Correlacionado com... igual aquele livro lá, Freakonomics. Exato. Então tem um monte de coisa, mas isso quer dizer alguma coisa? Tem um site que chama Spurious Correlation. Exatamente. Exatamente isso. Então a gente fala, tá bom... Aparições do Nicolas Cage versus a taxa de gordura nas margarinas. Cada vez que ele aparece, a tangerina fica mais doce. Puxa vida. Vamos chamar aqui que a tangerina não está doce, né? Então existe, a gente ri, mas é muito comum você ter pessoas com esse background mais clássico, estatístico, etc., econômico, o que for, dizendo, puxa, deve ter alguma coisa aí, né? Pode ser até que tenha, mas provavelmente não tem. Então, voltando aqui, né? O fato de a gente ter essas correlações que não são causais, muitas vezes o que acontece? A nossa criatividade, habilidade, conhecimento de criar algumas hipóteses, ela também é limitada com o que a gente já viu, observou, pensou, ou leu, etc. E aí, por exemplo, no caso do No Show, né? Por exemplo, a gente tem 6 projetos com esse hospital e Love. Os primeiros projetos são projetos extremamente científicos, como é que a gente controla infecções hospitalares, etc. Então, tem muita questão, como eles são PhDs em biomedicina, para eles é a linguagem deles. Quando eles vieram com esse projeto, o projeto de No Show. No Show é uma coisa, não um problema médico, um problema administrativo, logístico do ser humano. Você marca a consulta e não aparece. Pô, por que não apareceu? Com efeitos econômicos. E aí, obviamente, o clássico, né? Qualquer cientista de dados... Não um cientista digital, mas o cientista de dados vai dizer o quê? Depende da idade. Ontem no Apvida ele falou pra gente, não, mas meu pai tem 93 anos, é aposentado, faz questão de na consulta, porque é o programa da semana, né? Vou lá no médico, meu avô também tinha essas coisas. Mas tem muito, de novo, isso é o que a gente sabe, porque seu pai está fazendo isso, está observando. Que é o viés, um pouco do viés. Exato, é o viés total. Agora... Como é que eu vou achar outras possíveis explicações? Eu não vou achar, porque eu não sei. Eu vou dizer, quando chove, o pessoal não vai. São coisas que eu observei. E o que eu não observei, eu não vou colocar como uma hipótese. Então, o que a Evolution faz? Como você tem
não só infinitas maneiras de criar a solução em termos de algoritmos e tal, você tem infinitas maneiras de organizar os seus dados. Tem uma questão que chama famosa do feature selection, feature engineering, né? Quais são os fatores que influenciam ou não, né? A gente tem esse site aqui que mostra tudo que não influencia, talvez. Mas o que influencia? Não sei, tem coisas que parecem óbvias, o tempo, né? A temperatura, condições meteorológicas, se tem um grande evento, um jogo de futebol, um show de rock. Essas são as óbvias, mas o modelo preditivo ainda não era longe de ser 100%. E aí, a dificuldade do ser humano é: o que mais pode influenciar? Quais hipóteses? Não sabemos. A resposta, não sabemos. E aí, quando eles começaram a aumentar, né, muitas vezes o poder da genética não é só achar a combinação de algoritmos corretos, é achar formas de... isso aí é um clássico, né? Muitas vezes, o teu modelo ele é treinado por uma base de dados que é limitada, que tem viés, etc. Então, o seu modelo aprende a ser enviesado ou limitado. Então, como é que você aumenta essa base, expande essa base de dados para você ter... Então, uma das coisas, por exemplo, que... E aí, de novo, só um parênteses, né? A questão do no-show, a própria base de dados, ela já é enviesada, ela é unbalanced. Por quê? Porque a maioria das pessoas que marcam consulta vai na consulta. Então, você já não tem um training set, vou estudar os 3 milhões de caras que não apareceram para entender o porquê. Você não tem, porque não é tão significativo. Então, resumindo aqui, uma das coisas que saiu como resultado era que pessoas que eram sobreviventes do Holocausto tinham uma tendência maior a não aparecer numa consulta numa quarta-feira à tarde. Por quê? Não sabemos, talvez tenha alguma razão para isso, algum evento, né? E aí falaram, bom, então marca de manhã. Não, é outra coisa, né? Os modelos de IA muitas vezes falam, igual a questão do economista, né? Você explica o que aconteceu, mas não prevê o futuro. Errado. Então, legal, você entendeu porque eles não vieram, mas agora vamos mudar, agora vamos agendá-los na quarta de manhã. E realmente houve, isso é um exemplo de N, obviamente, mas existem questões aí que a gente acabou levando em dado. Fatores que a gente jamais teria analisado, a gente experimentou fazer algumas mudanças para ver se realmente isso faz sentido ou se era apenas uma coincidência. Então, a gente, de novo, abre muito o nosso campo de experimentação de uma forma autônoma. Quer dizer, não precisei sentar e passar 10 semanas pesquisando por que existe isso. Existe e a gente vai... E se parar de existir amanhã, eu vou mudar o modelo de novo. Autônoma é outra palavra que a gente vai guardar para daqui a pouco falar novamente, que eu acho que é outro atributo importante do produto. Agora eu queria fazer um comparativo com a história do Waze, né, que você comentou, e um pouco do que a gente estudou lá, Maurício. Você fez o curso em Stanford, eu fiz no ano seguinte, né, Fast Growing Company. E uma das coisas que mais me marcou, principalmente no momento hoje da minha empresa, né, da RBI, tentar avaliar, toda vez que me apresentam inovação, né, ou soluções, né, em qual momento ali, né? Não necessariamente a gente precisa, né, criar a onda, a gente pode também construir a onda, vocês estão vendo aí na tela, e você pode simplesmente surfar a onda, né? E a minha preocupação como curador para os meus clientes, né, porque os clientes me procuram exatamente para ter agilidade em soluções que já estão testadas, que não são, né, necessariamente um laboratório. Então, eu tenho sempre isso na mente, né? E aí, quando você fala Waze, né, que você falou, Benny, era exatamente isso, né? O grande crescimento do Waze não foi quando o GPS surgiu lá atrás, né? Foi, na verdade, nem quando o celular surgiu. Foi quando o celular passou a monitorar a localização das pessoas. E aí o Waze fez, aqui tem uma oportunidade. Então, ele surfou a onda ali, né, de soluções que ele não criou nem construiu, né? Então, o Waze é bem isso. E quando a gente olha AI, né, por isso que eu trago essa pergunta aí, em qual momento entrar, né? É o momento de entrar? Todo mundo pode entrar? Como é que vocês acham isso assim? O acesso que existe hoje permite isso? Como é que vocês acham? O Maurício aí, que tem uma visão. Acho que tinha que ter entrado ontem. Né? Você já falou. Tinha que ter entrado ontem, né? Claro, é evidente que tem que entrar. Quer dizer, é uma coisa que você vai esperar o quê? Isso as pessoas também, né? Vai esperar seu concorrente fazer isso, né? Não tem como, tem que entrar. Agora, a questão é como entrar. Tem N milhares de opções. Eu acho que não existe hoje um executivo de empresa que não esteja olhando IA de uma forma diferente que olhou de outras ondas. Não, a gente não está falando, sei lá, de vamos entrar em computação quântica, vamos entrar em, sei lá, fusão nuclear, que são coisas que aí não é isso. A IA não está nisso. Né? E mesmo essa coisa que você falou da Gartner Hype Cycle, eu acho que ela já passou disso. O que a gente tem um Hype Cycle da generativa, mas não da IA.
Perfeito. Né? A IA está numa rampa ascendente, naquele gráfico lá descendente. Se você voltar uma página aí... Então, essa daí, essa aí, ela está nessa rampa aqui, ó. A generativa está lá em cima. Realmente 23, esse é o do 23, 24 deve ter outro. Como pode montar. E a generativa vai acontecer isso também. As pessoas vão ver, peraí, não era bem assim e tal. E ela é muito disruptiva, mas é difícil das pessoas usarem. Por exemplo, vou dar um exemplo disso. No Intel, nós estamos embarcando existe o LMS do Intel, que é o Sistema de Gestão Acadêmica, e está sendo embarcado dentro da solução um auxílio para os professores darem feedback para os alunos de exercícios, porque é muito volume de exercícios que eles têm que fazer. Então, como é que o sistema faz? Ele monta, os professores revisam aquilo tal, para eles poderem escalar a qualidade do feedback, né? Mas não é simples, porque a parte tecnológica é a parte mais simples. O difícil é saber a qualidade da pergunta que o professor fez, se aquilo tem contexto com o momento pedagógico dos alunos naquele projeto. Isso aí não é a IA que vai fazer. Sem dúvida. Né? Então, eu acho que tem que entrar e tem que entrar já. Você mesmo, você pega o seu caso, representa várias empresas, atua, né, em diversos setores, tem diversas alianças, né? Eu tenho certeza que todas elas estão, de alguma forma, fazendo isso daí e algumas ajudando os outros, como é o caso aí da Evolution, aí, que eu acho que é importante destacar. Perfeito. Eu discordo, acho que não tinha que entrar, não. Tinha que entrar anteontem. Mas, não, anteontem. Agora, em toda a seriedade, em primeiro lugar, o que ele falou, vamos diferenciar. Acho que o último ano foi um ano marcante para todo mundo. Quando eu digo todo mundo mesmo, até a pessoa que nem sabia o que era um computador, por causa do ChatGPT, etc., que ele trouxe um awareness, digamos assim, que qualquer um pode entrar lá e dialogar, etc., etc. Mas, como você falou, o IA... Há 13 anos atrás, quando eu estava fundando o grupo de cloud, o IA era uma novidade. O IA não é uma novidade. O IA tem a melhorar? Claro que tem. Sempre tem o copo meio cheio, meio vazio. Mas já melhorou o suficiente que se você não entrou nele, talvez você também tenha que melhorar um pouquinho. Né? Entrando só no que você falou, para começar, coincidentemente ou não, né, a startup anterior do fundador da Evolution, a Sense AI, justamente na área de educação, justamente nesse ramo de como fazer o grading dos exames, etc. Talvez vai perguntar se você conhecer. Mas, de novo, eu acho que eu sou totalmente biased nessa aí, né? Total. Eu acho que, tirando a parte minha carreira profissional na Microsoft, na Evolution, etc., outra coisa que a maioria das pessoas não... Eu fui jantar quando eu cheguei com um ex-colega meu de Microsoft, que está na Salesforce agora. E ele me falou, pessoal que ainda está, né, pensando, não sei o quê, quando você escreve teu e-mail no Gmail, você escreve G, ele bota já em cinza clarinho, Raudo. Isso já é o IA, que já está ali há muito tempo. Já está andando muito junto recentemente. Que viu, puxa, né? Eu falei mais com o Geraldo do que com a minha filha essa semana. Deve ser que ele está querendo escrever para o geral. Então, assim, o IA, independente de sua opinião, sua profissão, ele já está em toda parte. Se você olhar pela rua, quase tudo que você está vendo tem IA. Teu carro tem IA. O sistema do McDonald's tem IA, que você pede teu sanduíche. Então, o IA já está lá. Netflix. Né? Se você ainda não... Netflix. Se você ainda não percebeu, praticamente tudo ao seu redor tem IA. A agricultura, a gente tem startups de agricultura de precisão também, irrigado, Netafim, tudo tem IA. Então, se você ainda não percebeu isso e não tomou algum rumo, você está muito atrasado, mas muito atrasado. E, de novo, porque aí as questões, né? Começa o pessoal, mas e a sentinência? Começa... Você dominado, o robô vai me dominar. Não, sem entrar muito nesse aspecto, mas é óbvio, cada um dentro do seu espectro, nem todo mundo tem que virar um mega profissional de Python, mas eu concordo com ele. Uma das coisas que você hoje faz, uma pessoa que não é um engenheiro de computação graduado, ele consegue gerar algum código lá, melhorar o código, quer dizer, são coisas que, né, geralmente, antes de você usar a calculadora, você aprende a somar, dividir, né, porque senão você fica dependente da calculadora. Claro que depois você vai usá-la. Então, eu acho que realmente é inevitável. Agora, o que ele falou, o Generative AI, esse sim, todo mundo está usando e ainda está tentando entender a melhor forma. Outro parênteses aqui que me impressionou muito nessa questão do mindset. Um dos melhores, não diria dos melhores, um dos mais interessantes professores que eu tive em Wharton, ele deu um curso de AI for Business. Tem o professor Kartik, que é muito famoso, e tem o professor Eitan Malik. E o Eitan, ele foi o primeiro, ele saiu também nas revistas e tal,
porque logo na entrada, quando o pessoal mal sabia o que era OpenAI, muitas universidades, escolas começaram a banir o OpenAI. Pô, a pessoa não vai aprender a fazer redação, não vai usar o... Ok. A Itália proibiu, o país inteiro. Né? Ah, foi? Durou um mês só, mas eles chegaram a proibir. A Itália chegou a proibir. Então, e o professor Eitan foi o primeiro, enquanto a maioria das universidades e escolas não tinha ainda nenhuma política definida ou já decidiu proibir de cara, o Eitan foi o primeiro professor que disse: agora aqui na nossa classe é mandatório o uso. Como assim mandatório? Mandatório. Como que a gente vai usar? Quais são as limitações? Né? Isso a gente vai descobrir, mas é óbvio que a gente tem que usar. Perfeito. Porque eu não quero que você use escondido. Todo mundo vai ter que usar. Agora vamos aprender qual é a melhor forma de usar. Né? Exatamente. Muito bom. Vamos falar um pouco do South Summit da semana passada. Eu acho que vale a pena aqui a gente falar. A RBI, além, né, da Earth AI for AI, né, da Evolution, tem um outro parceiro, a IBBX, que o Maurício também... depois pode até contar um pouco a história. Que estava do meu lado no avião. Que, inclusive, coincidentemente, né, vindo aqui do Rio para São Paulo, voou junto com Barrinhos. Que a IBBX foi uma das vencedoras de mais disruptiva tecnologia, que também é parceira da RBI. E a RBI também teve, né, na categoria Enterprise, nós fomos com a Earth AI for AI, as duas ganhadoras dessa categoria. Então, tivemos ali dobradinha, né, e quem sabe aqui no próximo podcast da RBI, trazer aqui a IBBX para falar um pouco também sobre a tecnologia. Eles falarem como eles vão usar o IA for IA. Que também... Que já está sendo discutido. Também está sendo discutido, Maurício, nem te comentei, mas também o próprio Fernando lá, no evento, já ordenou lá, gente, vamos lá atrás dessa ferramenta. Então, fala um pouco o que é o evento, como foi a jornada de preparação, né? A Evolution, o Ronen, já ganhou essa competição na Espanha, né? Então, com a Sense Edu, inclusive, que é de educação, e agora a gente ganhou a Enterprise, na categoria Enterprise. Vou ser muito franco aqui, talvez controversial. Eu como antes de estar na Evolution, entre os 2 períodos que eu trabalhei na Microsoft, primeiro nos Estados Unidos e depois em Israel, tirei o meu espécie de sabbatical para ser empreendedor e investidor aqui no Brasil. Eu, honestamente, nunca tive, talvez pelo nível de maturidade da tecnologia, senioridade das pessoas da Evolution, nunca dediquei, vamos dizer, como prioridade participar de competições de startups. Acho que talvez, enfim, por várias razões. Quando eu descobri que eu estaria em Portugal e possivelmente no Brasil nesse período, eu disse, puxa, pode ser um teste interessante, né? E aí vem um pouco do meu desafio intelectual. Lógico que a premiação, etc., né, é interessante, mas o processo em si, eu fui avaliador, fui juiz várias vezes de competições, né? Às vezes você se sente um pouco mal, será que eu estou avaliando corretamente, então não tem toda a informação. E eu basicamente recebi... A maneira que eu descobri o South Summit foi totalmente inusitada. Eu sou mentor voluntário de um grupo em Israel chamado Gvaim. Gvaim é uma organização não governamental que ajuda, complementa, digamos, o que o governo faz para apoiar os imigrantes que vão para Israel, né? O Ministério da Clitá, que é o Ministério da Imigração e Absorção. Como é que você traz um imigrante e agora ajuda ele a aprender hebraico, ajuda ele a arrumar um emprego, ajuda a entender... Inclusive, foi ali que o Siriaco, que foi que apresentou você a mim, né? Foi, talvez, pode ser sido. Pode ter sido. Enfim, eu estava fazendo alguma coisa lá pro Gvaim e... coincidentemente, o CEO do Gvaim também é um imigrante mexicano que mora em Israel. E aí... eu vi lá na plataforma deles que eles têm de comunicações, o South Summit para aplicar, etc. Eu perguntei, mas tem alguma correlação com o Gvaim? A gente não lembro exatamente, comunicando. Eu entrei na página e vi lá o formulário de preenchimento. Isso foi em novembro, dezembro. E eu disse, bom, sentei com o Ronen e falei, vamos organizar. Porque uma das maiores dificuldades que a gente tinha na Evolution, ainda tem, mas acho que o pitch de 3 minutos ajudou um pouquinho, é como comunicar isso de uma forma simples e clara. É muito complexo o que eles fazem, muito poderoso. E aí corre o risco de ou você levar 3 horas para explicar, ou a pessoa não entender. E aí eu disse, poxa, é um desafio para mim mesmo. Será que eu consigo, né? Eu comecei como advisor de marketing para o Ronen, porque ele tinha um background científico e queria comunicar isso para pessoas de business. E eu falei, será que eu consigo fazer isso? Não o CEO da empresa, será que eu consigo? E foi um desafio. Na verdade, eu tive alguns benefícios. O primeiro
Né, tem não sei se foi Abraham Lincoln, alguém foi Benjamin Franklin, alguém disse, eu ia escrever uma carta curta, mas não deu tempo, então eu escrevi uma carta longa. Né? E a gente tinha várias apresentações de 1 hora, de 60 e tantos slides e tal, e não tinha um pitch de 3 minutos. Não tinha um pitch nem de 15 minutos, para falar a verdade. E é algo que eu tinha no meu to-do list para um dia fazer e dizia, tem coisa mais interessante para fazer do que isso agora. E a procrastinação foi acontecendo e eu falei, bom, eu vou me colocar um deadline, porque eu sei que dia 11 de março essa apresentação vai ter que estar pronta, submetida e tal. E aí a gente fez a pré-seleção, que já envolveu uma série de coleta de informações, etc, que eu fiz. Levei para o Ronen, se está de acordo, não está, refinamos, mandei. Eu tive o benefício de que em dezembro eu fui convidado também para palestrar no Forbes Future of Fintech Conference, e eu falei sobre 2 startups israelenses, uma chama Motivate AI, que também é uma empresa interessante de AI com psicologia, para entender o comportamento das pessoas. E a outra foi a Evolution. Então, eles me deram, se não me engano, 20 minutos ou 15 minutos, e eu tinha que falar sobre essas 2 empresas e mais outras coisas ligadas a IA. Então, eu fiz um pitch de 7 minutos da Evolution lá, que está gravado, posso te mostrar. E na hora que eu apliquei, eles falaram, putz, me manda o pitch de 2 minutos. E eu editei o vídeo e deu só um pedaço do pitch, né? Ficou meio capenga. E resumo da ópera. Honestamente, eu não sabia qual seria o resultado, mas, bom, vamos tentar. O não a gente já tem, né? Vamos tentar. E aí, em janeiro ou fevereiro, eles falaram, olha, good news, dos 2050 que aplicaram do mundo inteiro, vocês passaram na primeira fase da seleção, a próxima fase vai ser em fevereiro. Foram só 50 nessa fase, né? Não, isso foi antes dos 50. Antes dos 50. Não sei exatamente o número do funil, mas eles, dos 2050, fizeram um corte inicial, não sei quantos sobraram, 1.500, não sei exatamente. E aí eu disse, ok, mas tem um longo caminho. Teve um segundo round, falaram, congratulations, você passou a segunda e aí, assim, você está entre os 50 finalistas. Agora você tem que confirmar que você vai estar aqui pessoalmente para o pitch de 3 minutos. E aí eu falei, pô, o negócio agora é sério. Agora eu tenho que ter um pitch de 3 minutos. E basicamente foi isso. Foi um processo... vamos dizer que uma semana antes eu não sabia exatamente como é que eu ia fazer esse pitch. Tinha várias ideias, mas não tinha. Fiz aí a minha primeira simulação e 5 minutos, 4,5, 3,5, 3 não fechava, né? Enfim, foi um exercício interessante, complexo. Você me ajudou bastante também. Enfim, para mim foi bastante gratificante ter esse mega desafio. Como é que você comunica um projeto aí complexo de 3 anos ou mais de desenvolvimento, mais os anos de doutorado dos fundadores, e explica para E eu falei, qual é a audiência? De tudo. Tem um cara que sabe o que é IA, tem um cara que não sabe o que é IA, tem um cara que é PhD, tem um cara que é bancário. Pô, uma audiência bastante desafiadora. Eclética, né? Então, assim, fiquei muito feliz com o nosso resultado. Enfim, e um outro que acho que eu te comentei depois na viagem, fiquei ainda mais feliz, porque eu falei, por mais que eu tenha tido esse reconhecimento, eu tenho certeza que uma grande percentual das pessoas não entendeu exatamente o que é IA para IA em 3 minutos. Claro. Mas ficaram extremamente Curiosos. Intrigadas. E aí, quando eu estava esperando o Uber para ir para o aeroporto, um senhor, você fez uma apresentação de IA para IA, mas eu não entendi muito bem o que ele falou, eu estava apressado pegando o Uber. Não. Tem certeza que eu acho que não é você, não é? Ele, não, fiz. E quem é o senhor? Você pode me explicar o que é isso agora? E eu disse, bom, eu tenho 4 minutos, vai chegar o meu Uber, mas... Pô, né? de novo, 3 minutos, 4 minutos. Né? E tal. E enfim, no final eu entendi que ele é um professor universitário, advogado, professor de Direito na Universidade lá no Rio Grande do Sul. Autor de um livro. Autor de um livro sobre IA, obviamente ele não é do ramo tecnológico, mas de IA para a questão jurídica, entendo eu, e um pesquisador. E aí eu disse para ele, aí teve aquela questão, me lembrei do elevator pitch, né? Eu falei, é o Uber pitch. Eu falei, você quer entrar no Uber comigo? Eu tenho 30 minutos até chegar no hotel para pegar a mala. Onde que vai? Moinhos? Meu escritório ali, pum. E aí tivemos a conversa de 30, 40 minutos no Uber. Esse cara entrou no Uber, pô, legal. Eu falei, bom, sendo sequestrado eu não sou, porque eu coloquei a direção do negócio. Mas quem que tinha chamado o Uber? Você ou ele? Eu. Tá. Menos mal. Eu falei, olha, se quiser você entra no meu Uber, né? Qualquer coisa a gente abre a porta. Mas enfim, foi uma coisa muito, pra mim, interessante. Foi criativo lá de chamar ele para dentro do Uber. Corajoso. É o que temos, né? O tempo, gerenciamento do tempo. E, enfim, mas por que eu conto essa história longa? Porque eu achei bacana que daqueles 3 minutos
como a minha hipótese foi verificada. Ele não entendeu completamente, mas ficou extremamente intrigado em entender e dedicou 40 minutos do tempo dele no Uber comigo para ter essa conversa mais prolongada. E ele entendeu no final. Eu acho que ele entendeu. Eu acho que ele entendeu. Porque ele me disse, no sábado, se tiver tempo, eu gostaria de... verdade, eu falei, bom, no sábado eu vou ter outros planos, mas também... Maurício, conta um pouco tua experiência lá na IBBX também, tua contribuição. Afinal, você também tem uma contribuição nesse prêmio aí. Assim, olha, os últimos 5 anos, né, desde que eu fiz a minha transição para esse modelo que eu atuo hoje como advisor, como conselheiro, foi muito, muito interessante. Porque hoje eu sou conselheiro de 5 empresas, né? E umas com mais atividade, outras com menos atividade. O Intel, a gente já conversou, que é um dos projetos que eu estou envolvido. O outro projeto é a IBBX. E tem mais outros 3, né? A IBBX é uma empresa que desenvolveu uma tecnologia, basicamente, que essa tecnologia de comunicação, de transmissão de dados e de energia sem fio. Ela transmite energia e transmite dados sem fio. Uma tecnologia proprietária que permite diversas aplicações. E hoje a que está mais sendo utilizada é em IoT industrial, que é para fazer análise de vibração, temperatura de máquinas, para fazer prevenção de falhas, e agora está expandindo para o agro e para outras áreas. Aí Vazão, saneamento básico, né? Então, tudo com base nessa tecnologia de transmissão de dados e transmissão de energia. Mas impossível, tem potencial até para carregar um celular, por exemplo, à distância. Isso aí é possível de ser feito. Mas eu participo já faz quase 5 anos da empresa, sou sócio da empresa também. E para nós foi uma alegria muito grande, porque a IBBX foi considerada a empresa mais disruptiva do Brasil. Ganhou esse troféu. Não do Brasil. Esse evento é internacional. Bom, tinha empresas do México, da Espanha, Chile. Então é um reconhecimento muito Israel. Importante. Né? A IBBX já passou por diversos rounds de investimentos, né? Então ela já gira negócios aí com 3 zeros, assim, sabe? Então é uma coisa eu lembro do começo, né, sabe? Eu tive a oportunidade de acompanhar toda a trajetória de startup, né? Porque, na verdade, se você ver Intel e IBBX são 2 startups, né? Eu vi do zero até ali. Então, não sei se eu dei sorte ou não, mas eu consegui me envolver com 2 projetos muito bons. Os outros 3 projetos também são projetos muito interessantes também, mas foi muito bacana nesse evento. A gente vê isso aí, vê empresas como Evolution, como outras empresas. A gente está ombreando aí com essas empresas daí. Isso foi muito legal. Desculpa, tem um quote, também não lembro exatamente o autor, que falou: quanto mais e melhor eu trabalhei, mais sorte eu tive na vida. Total. Esse é o Tiger Woods, que ele fala. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Exato. E olhando o futuro aí, como é que vocês veem aí? A gente já falou bastante que ontem deveríamos ter entrado, etc. O que vocês estão vendo aí lá em Israel, o Maurício, que a inteligência artificial está trazendo cada vez mais contribuição, né, para a sociedade de maneira geral? E quais também os desafios, né, para que essa tecnologia realmente alcance todo o seu potencial? Olha, assim, é interessante, eu nunca fiz tanta palestra como eu tenho feito nos últimos tempos. Eu sempre fiz palestra, né? No ano passado foram de 40 a 50 palestras, quase uma por semana, em todos os tipos, né? Remota, presencial. Então eu cheguei a dar uma palestra, esse ano, no começo do ano, já foram umas 15, 20, eu cheguei a dar uma palestra esse ano para 50 mil professores. 50 mil, nunca tinha falado para tanta gente. Foi uma transmissão... Acho que eu vi essa. Foi a rede de professores da Secretaria de Educação de Santa Catarina. Então eles pegaram todas as escolas, conectaram, botaram um telão, botaram os professores lá, e eu fiz pelo StreamYard, através do YouTube. Foi uma experiência, né? E todas, assim, em geral, falando sobre inteligência artificial, em cima dessa sua pergunta aí. E eu sempre pergunto assim, eu falo assim, quando você ouve a palavra inteligência artificial, escreva com uma palavra o sentimento que você tem com relação a isso. E aí eu pego aquele word cloud, né? E tento montar, e aparece assim, muitas vezes, medo. Medo, né? Aparece, é muito comum aparecer isso daí. Tem assim, oportunidade, não sei o quê. É um misto de coisas positivas e coisas negativas, mas não é raro a gente encontrar a parte negativa. E a parte negativa, ela vai desde o extremo, que é o cara que acha que a inteligência artificial vai acabar com o mundo, como você comentou, né? Vai destruir tudo. E aí, só fazer um parênteses nisso, isso aí o cara assiste muito filme de lá do Matrix, né? E ele não sabe o que é DevOps. Eu também assisto os filmes, mas eu não estou conhecimento. Não, eu sei, mas ele não sabe o que é DevOps. Né? Porque o jeito fácil de você fazer a inteligência artificial acabar é você não dá mais manutenção, ela cai sozinha, porque
pensa bem assim, você pensa o seguinte, pega o Matrix, por exemplo, que você tem uma inteligência artificial que ela funciona sozinha, é um software, né? Não dá pau aquele software, não tem umas máquinas ali, aquelas máquinas têm componentes mecânicos, aquelas peças precisam ser substituídas. Então tem que ter uma cadeia de produção, desde a mineração do ferro lá em Carajás, os navios atravessando, né, os containers no oceano, tudo automatizado sem dar pau. Quer dizer, não dá. É uma coisa que a gente tá muito longe. Eu acho que a gente vai conseguir teletransporte, viagem no tempo, antes de conseguir um negócio desse daí. Né? Otimista. Então, eu acho que é muito difícil. Então, eu acho que então tem muito dessa reação das pessoas acharem... Né? Então, mas isso é mais um extremo. Agora, tem dois tipos de reação. Das pessoas que falam, vou perder meu emprego, é muito comum. O que vai acontecer comigo? Vou perder o emprego? Ou então vai ter uma massa de trabalhadores, de pessoas desempregadas e só uma elite que entende de tecnologia empregada. Isso também é muito comum, né? E aí o que a gente já discutiu aqui hoje, não vai ter, porque sempre vai precisar... A gente não pode esquecer que na cabeça de um algoritmo tem uma pessoa, né? Você tem uma pessoa na cabeça, ela bola o algoritmo, aquele algoritmo bola o modelo, aquele modelo bola um IA. Mas lá na cabeça daquele algoritmo tem uma pessoa. Nasceu, né? É claro que a gente pode ter... É possível que a IA crie algoritmos. Sim, né? Mas sempre vai ter alguém criou o algoritmo que cria algoritmos, né? Então você sempre vai ter... Alguém criou o IA que criou IA. Criou IA. Vai ter sempre alguém na cabeça lá. Então eu acho que essa parte, esse capítulo que é preocupação com o emprego, eu não acredito nisso. Eu acho que vai ser outro tipo de emprego, sem dúvida. Todos vão precisar conhecer alguma coisa, mas sempre vai ter. Agora tem um terceiro tipo. Então você tem lá os da tragédia, da catástrofe, aí você tem o do emprego, e aí você tem o pessoal de negócios. Essa é interessante, que é o FOMO, Fear of Missing Out, né? Que é a pessoa fala o seguinte, Maurício, eu sou o presidente da empresa, eu sou conselheiro, você imagina o C-level, as pessoas, todo C-level, ou todos membros de conselhos de administração, de conselhos consultivos, que não conhecem, não sabem o que não sabem. Agora, tem pessoa que não sabe e não está nem preocupada com isso. Tem pessoa que se dá conta disso. Ela fala, olha, eu sei que tem muita coisa que eu não sei. E aí dá essa sensação, que é o FOMO, Fear of Missing Out. E ela fica, o que eu estou perdendo? O que eu estou perdendo? Que oportunidade de negócio que eu estou perdendo? Ou que risco que eu estou correndo? Porque vai surgir alguém que vai disruptar a minha empresa. Então, eu acho que a IA, ela despertou esses três tipos de problema e isso necessita que, né, em termos de perspectivas, cada vez mais as pessoas querem aprender, querem se desenvolver. Eu acho que tem muito espaço para isso e é claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que eu vou dizer o seguinte, educação tem um papel fundamental nisso daí. Não tem como a gente pensar em crescer nessa área sem educação. Né? Beni, aproveitando, a gente não falou da característica de mais um atributo que é o autônomo, né? A questão autônoma. E aí Maurício tocou nesse ponto agora. Talvez você possa encaixar aí na sua resposta. Exato. Ele fala tantas coisas interessantes que tem tantas coisas que eu queria comentar, mas eu já me perdi. Fica à vontade, aqui. temos tempo aí. Mas a questão do autônomo... Existem duas questões aqui, né? A questão do autônomo e a questão do contínuo. Tá? E aí, voltando aqui a alguns dos pontos que ele falou, eu vejo hoje... Eu sou acho que tem uma frase que foi do David Ben-Gurion, que ele falou... Como é que é? Para você ser realista... Para você ser otimista, tem que ser realista. Eu não lembro exatamente como é a frase, mas eu sou uma pessoa extremamente otimista e extremamente pragmático. Né? Tento ser realista, apesar de sonhar com um pouquinho com o pé no chão. Eu vejo hoje um copo extremamente meio cheio e um copo extremamente meio vazio. E eu vou te dizer, a parte que eu acho que é meio cheia são os avanços tecnológicos. Quer dizer, indiscutivelmente, gente, quando você liga a televisão, eu pessoalmente ligo e desligo em 10 minutos, você só vê notícias ruins, você cria um certo pânico e desespero. Vou perder o emprego, o robô vai me sequestrar, e tantas coisas horrorosas vão acontecer. Vou ter que morar em Marte, não tenho dinheiro para pagar o aluguel, só o Elon Musk pode. Enfim, as pessoas, com algumas razões até, estão um pouco preocupadas ou até desesperadas em alguns casos. Mas voltando aqui, eu de novo, sou totalmente enviesado. Eu vejo tanto potencial. Eu, desde muito jovem, fui apaixonado por ciência. Acho que a ciência trouxe grandes avanços para a humanidade e também trouxe algumas catástrofes que aí não acho que seja culpa da ciência, é culpa da humanidade, da sociedade e dos seus valores ou ausência em alguns momentos históricos. Para quem gosta de estudar história, que eu recomendo, é um grande livro de lições. Então, eu acho que tem vários pontos. O primeiro é
o que é essa questão agora de autônomo, etc. Quando a gente diz a máquina não vai me substituir, mas ela vai aumentar. Hoje se fala tanto do empoderamento, né? O empoderamento do empreendedor, da mulher, tá muito bacana. O que significa assim, empoderamento? Eu me dou permissão física, mental, espiritual, o que seja, de crescer, de me expandir. Legal? Eu acho que IA é mais uma ótima ferramenta para isso. Porque eu, antes do ChatGPT existir, tinha certas coisas que eu levava 2 horas para fazer, que eu agora faço em 5 minutos, e faço melhor. Porque aparecem algumas coisas lá, aí vai ter o cara que vai falar, mas alucina. Não, alucina, eu também alucino, você também alucina. Mas todos. A gente, com os mecanismos aí de validação, por isso que é uma interação máquina-homem, não é uma substituição, é uma colaboração, eu acho que a gente está abrindo aí um leque de opções, tanto para melhorar a medicina, melhorar a educação, melhorar a comunicação. E, by the way, se a gente puder, daqui a sei lá quantos anos, trabalhar 3 vezes por semana e ir à praia 2 vezes por semana, não acho que seja um grande problema, desde que a gente possa nos sustentar e passar mais tempo com a família. Então, eu acho que tem tanta coisa boa nisso. O que eu acho que é preocupante, aí voltando agora ao autônomo, eu acho que quanto mais, né, estamos desenvolvendo carro autônomo há muito tempo. Aliás, um dos maiores cientistas em Israel, que é o Amnon Shashua, que criou a Mobileye, que foi comprada pela Intel também por acho que $8 bilhões. É um professor do Technion, que é uma espécie de MIT israelense, e ele fez muitas palestras nos eventos de Ivy League, de Wharton, Harvard e tal, falando um pouquinho sobre isso. E ele falou, o desafio do carro autônomo, ou do AI autônomo, que a gente está construindo Evolution, não é a autonomia do sistema. A autonomia é ótima, eu adoraria estar na praia e as coisas estarem funcionando. É a questão dos valores éticos e morais que você vai ensinar o carro autônomo a fazer. Existem clássicos, né? Dilemas, né? O carro está indo em uma certa direção, exato. Você pode atropelar uma criança, ou você pode frear, mas alguém vai bater no seu carro, você pode se machucar. O que você faz? Quer dizer, num aspecto real, que a sociedade às vezes tem uns certos mitos que são um pouco de hipocrisia, porque, como que vai... Mas na prática, você vai ter uma fração de segundo para decidir, eu atropelo ou eu freio. E não tem solução ótima, você tem o seu código de valores, o seu instinto, você vai fazer, e se tiver algum problema, você vai num tribunal que tem um código penal, você vai ter um bom advogado, você vai tentar dizer eu sou inocente, não tinha... etc, etc. Num caso autônomo, você está treinando a máquina a tomar uma decisão, né? E aí, quem é que toma essa decisão? É o prefeito? É a polícia? É estadual? É civil? É federal? É o Supremo Tribunal Federal? Quem vai decidir isso? É o United Nations? Então, a gente tem um problema maior hoje, que é o problema de cada grupo ou cada sociedade tem alguns valores, alguns, na minha opinião, um pouco superiores aos outros, mas todos são valores. Qual deles que vai predominar, né? E aí, de novo, não é um problema tecnológico, é um problema que a gente está sendo forçado a explicitar coisas que antigamente talvez estavam imbuídas no nosso cérebro, que a gente não ia expressar. Agora você tem que entrar lá no código e dizer quais são os parâmetros que você vai usar para definir o que vai acontecer nesse momento. Então, de novo, eu acho que a gente está num momento super interessante. Eu acho que a automação sempre teve uma conotação meio de muito legal, mas meio perigoso, vou perder meu emprego. Eu acho que a gente vai poder dedicar mais tempo para o que a gente é bom, para a criatividade, para, enfim, criar o próximo sistema de IA, etc., mas a gente vai ter que resolver essas questões éticas e morais, que são muito mais complexas do que a tecnologia, né? O que é certo, o que é errado, se você é da religião A, B ou C, ou se você não acredita em religião. Cada um tem a sua visão. Se você nasceu na Suécia, você nasceu na África, você vai ter valores diferentes. E isso eu acho que é o grande desafio que a gente tem hoje, como transformar esses valores em coisas universais, em que você consiga criar sistemas, e a não ser que o seu sistema for criado para um bairro específico, como é que você vai resolver essas questões? Eu acho que aí está o grande desafio, e aí entra a questão da educação. Você tem que mudar a educação, as pessoas têm que crescer com uma educação. Começa lá, né? Começa tudo por aí. É isso aí, muito bom. Bom, a gente está finalizando e eu queria mostrar mais uma tela para compartilhar aqui com vocês e aí passar para vocês fazerem as mensagens finais. Essa aí. Fiz uma brincadeira aqui no ChatGPT, né? Eu pedi para ele... E aí, né, um pouco desse contexto. A gente sempre ouve falar, e é verdade, que a velocidade de criação hoje em dia das tecnologias é muito mais rápida. Então, eu cheguei no ChatGPT e pedi para ele criar ali listei essas tecnologias, para ele me falar quando foi desenvolvido, quando foi disseminado, quando foi a ocorrência, decadência, etc., né? Que comprovam aí, quando você olha, a velocidade muito mais rápida. Mas inteligência artificial, anos 50, vocês falaram aqui, né? Está lá atrás, né?
Você vê ali um impacto que teve na sociedade imenso, né? A corrente elétrica alternada, né? Possibilitou a energia, né, ser distribuída em cidades e ali, né, você conseguia acender uma luz, por exemplo, e possibilitar isso que a gente está fazendo aqui hoje. E você vê, a disseminação foi por décadas, internet também, e assim sucessivamente. A IA generativa, né, que é o que hoje está no hype, ela possibilita milhões de coisas aqui, né, mas a sociedade vai continuar inovando, né? Então, eu queria passar para vocês aí, para nesse momento final, passar a última mensagem do que vocês imaginam aí em termos de velocidade cada vez mais e coisas que a gente, né, pobres mortais, precisamos fazer para estar atualizados. Você sabe que quando a gente fala de pensamento computacional, que é um domínio na educação, né, que a gente fala, porque antigamente as pessoas falam, você precisa ter raciocínio lógico, né? Isso já foi meio teorizado, e na educação a gente fala pensamento computacional tem 4 pilares. Um dos pilares do pensamento computacional é a identificação de padrões, é a capacidade de você olhar as coisas e tentar enxergar um padrão, né? Isso que a gente está vendo ali é um padrão. Você vê o seguinte, que a distância do uso do fogo para a agricultura é muito grande. Aí, né? Muito grande. A distância da agricultura para o saneamento básico é um pouquinho menor. E essas distâncias vão diminuindo. É como se fosse é como se fosse um logaritmo isso daí. Né? É como se fosse uma evolução logarítmica que elas vão concentrando. Esse é o padrão que está nesse slide. Quando você transfere esse padrão para o aspecto biológico, ou vamos dizer, de evolução em geral, você vai ver o seguinte, que a Terra tem 5 bilhões de anos, durante 3 bilhões de anos ela não teve vida. Só tem 2 bilhões de anos que teve vida. Desses 2 bilhões de anos, faz 500 milhões de anos que está na Terra. Do que está na Terra, o primeiro hominídeo tem 2 milhões de anos, então as distâncias vão diminuindo. Desse o primeiro hominídeo, você tem o Homo sapiens, que tem 200 mil anos. Ele ficou durante 150 mil anos na África. Só faz 50 mil anos que ele saiu, 40 mil anos que ele saiu da África. Né? Então, este padrão que tem aqui também tem na Terra como um todo. Isso é de identificação de padrão. Né? A gente fala assim, poxa, então as coisas evoluem assim. Então, pera um pouquinho. Então, eu vou pegar um gráfico, vou colocar a escala logarítmica aqui nesse gráfico, eu consigo transformar uma curva exponencial numa reta, né? Isso. Então, se eu jogo numa... Né? Então, eu posso fazer previsões, né? Eu posso fazer previsão do que vai acontecer. Tá? Isso é a tese da singularidade. Né? A tese da singularidade. Quem escreveu aí esse livro, aquele Kurt Roswell, né? Singular Near, definiu exatamente essa teoria, que existe um padrão da tecnologia que ela segue o padrão da sociedade. Se isso de fato acontece, se de fato vai acontecer, porque isso aqui não é porque aconteceu isso que a gente vai falar que vai continuar evoluindo nessa ano, mas tudo indica que sim. Né? E se a coisa continuar evoluindo assim, os próximos anos vão ser muito divertidos. Muito divertidos. Para quem está nessa, eu pelo menos vou ter certeza, eu tenho diversão garantida. E eu como bem aqui, eu sou uma pessoa otimista, eu acho que quando a gente fala que está tendo muito problema, é claro que eu diria o seguinte, quando você faz a perspectiva de 300, 400 anos, é aí que você tem que ver a evolução da humanidade. Né? A mortalidade infantil, analfabetismo, tudo isso tem melhorado, a expectativa de vida. Né? É claro que a gente tem 2 componentes que continuam muito presentes, que é guerra, em geral, e meio ambiente. Né? Essas 2 coisas, a gente não encontrou aí uma solução para isso. Quer dizer, toda essa benfeitoria, vamos dizer, esses progressos que a humanidade teve com aumento de perspectiva de vida, saúde em geral, analfabetismo, por exemplo, você vê, praticamente não tem mais analfabetismo, né? Isso tinha, eu lembro disso aí, né? Pessoas em situação de fome extrema, isso diminuiu muito também, ainda existe, mas né? Brasil, por exemplo, Brasil era um país que tinha gente passando fome extrema, hoje ainda tem, mas é muito mais pontual, e tem sempre alguma circunstância em volta disso. Mas isso foi a um custo ambiental e a um custo em termos de conflitos. Então, eu acho que tem 2 coisas que a gente precisa, que a sociedade ainda não conseguiu resolver, mas, de forma geral, eu acho que a gente vai ter os próximos anos muito divertidos e eu sou otimista. Eu acho que isso vai ajudar a resolver, inclusive, esses 2 problemas. Você falando aí, eu lembrei do Escape 60, lá na Singularity que a gente jogou, lembra? Exatamente. A gente foi em São Francisco, Benny, para um evento da Singularity.
E ali teve uma ocasião que a gente, com o presidente da Singularidade... O Peter Diamond, Peter né? Diamond, que é um dos autores do livro do Singularidade. Aliás, exato, o Peter a gente Diamond... jogou o Escape 60 com ele. Eu sorria mais com o Maurício. Aliás, o Peter Diamond, ele escreveu um livro que chama Abundância. Isso. Abundance. E ele fala exatamente isso que eu estou falando, essa coisa de como realmente é a sociedade... Uma visão mais otimista da evolução. E nós jogamos Escape 60 com ele. O Peter Diamond, exatamente. Difícil não concordar com o Maurício, eu só estenderia isso, de novo, eu também, de uma forma geral, sou muito positivo com relação aos avanços da ciência e tecnologia. Eu acho que tem filmes como Oppenheimer, que a gente assiste, que são meio eye-openers, né? Como tudo pode ser, ou quase tudo pode ser utilizado para o bem ou para o mal. Algumas coisas só para o mal, mas muitas tanto para o bem como para o mal. Eu acho que aqui, de novo, a gente tem... Talvez a gente esteja vivendo um dos momentos mais determinísticos para o futuro da humanidade dos últimos séculos, de fato. Não sei se alguém há 300 anos também disse a mesma coisa naquela época, mas eu realmente acredito nisso, eu sinto o potencial, etc. E, como ele falou, eu acho que hoje... eu gosto de estudos paralelos, eu estudo muito ciência, eu estudo também religião, espiritualidade, filosofia, psicologia. Eu acho que é muito importante nós entendermos que a ciência é maravilhosa, mas que nós somos seres humanos, que nós não controlamos, às vezes, o destino da forma como a gente gostaria. E eu lembro uma coisa que me marcou muito, antes ainda do corona, etc., quando começou a surgir um monte de debates, tinha um TED Talk de uma pessoa que já faleceu, chamado Jonathan Sachs. É um TED Talk de 15 minutos, não são 3, mas são 15, que me marcou profundamente e me levou a ler todos os livros dele. Um deles chama Morality, que é um livro que eu recomendo para quem estuda IA, que não é sobre IA, mas que fala um pouco dessas questões. E o título da palestra dele era How do we face the future without fear? Você falou que o medo aparece, né? E aí, 2 pontos, together. E aí acho que não é só uma questão aí de altruísmo ou filosofia demais, mas é o fato de que a gente vê hoje, talvez, os maiores riscos, você falou em guerra, né? É a polarização, são os extremos, são as visões, essa ausência do open mindset, do growth mindset. Let's agree to disagree, né? Vamos coexistir, começa né? assim, né? Eu aprendi muito, uma época eu fui recrutado para a Amazon Web Services, acabei não indo, mas fui recrutado e no processo me orientaram, falaram, estuda bem os leadership principles. Eu falei, mas toda empresa tem a mesma coisa, entra no site lá, leadership principles. Né? Não, mas aqui, se você não souber um deles, acho que são 3, nem lembro agora também, e um deles que me marcou muito, que eu nunca esqueci, eu vi o Jeff Bezos dar uma entrevista recentemente sobre isso, era disagree and commit. Né? A gente hoje discute muito do futuro da democracia, etc. A gente às vezes esquece que é ok a gente discordar. O que não é ok, talvez a gente levar isso para um lado violento, para um lado etc. Então, uma vez... Voltaire, né? Voltaire. Então, só resumindo aqui, eu acho que o maior desafio que a gente tem para canalizar positivamente todo esse potencial que a gente tem é a gente realmente aprender a coexistir, aprender a aceitar as diferenças. Isso implica também aí no lado menos filosófico e mais pragmático na governança, quem é que toma essas decisões. A gente já viu vários órgãos aí que deveriam unificar o planeta, não fazendo um grande trabalho, e, aliás, criando mais confusão. Então, acho que a gente vai precisar realmente se reorganizar como sociedade, como você reorganizou as salas de aula e da universidade, precisamos reorganizar o planeta. Quem é que manda, quem é que obedece, quem é que decide, qual é o critério, porque a gente nunca vai chegar no 100% do consenso, e nem precisa. Né? Mas como é que a gente cria aí uma sociedade em que a gente pode agree to disagree sem consequências catastróficas? Eu acho que isso para mim, a oportunidade número 1 que a gente tem como ser humano. Talvez a gente, usando o IA, isso nos dê mais tempo para ler, estudar, interagir com os outros, ao invés de ficar só no Instagram ou no TikTok, com todo respeito para essas empresas. E, de novo, a gente realmente reaprender a ser humano, reaprender a ter os skills aí sociais. Eu acho que esse talvez seja o maior desafio e o que vai fazer realmente ser totalmente positivo ou
ter vários problemas, como já se discute hoje, o uso de IA na política, influência, coisa que a gente sabe que, obviamente, existe e que talvez aumente mais a polarização. Né? Cada um hoje vive na sua caixinha, na sua pequena bolha, e isso é um problema. É um problema que eu não quero que estoure a minha bolha. Misturar bolhas está cada vez mais difícil, né? Misturar bolhas. Gente, obrigado aí. Acho que fantástico aí todo o papo nosso. Obrigado, Maurício, aí mais uma vez, parceiraço aí de muitos anos e de muitos à frente ainda, se Deus quiser. Ao Benin também, bom retorno. Eu sei que você vai para o Rio hoje, volta para o Rio, depois Portugal, depois Israel. Então, boa viagem de volta. Continuamos aqui na luta aqui de trazer a ERTE AI for AI para o Brasil. Acho que esse produto é um produto revolucionário, porque libera o ser humano para mais tempo, né? Para fazer coisas mais nobres, filosofar mais, talvez até, né? Nesse sentido, de obter um mundo melhor. E com essa característica, né? AI for AI, né? Então, vai acelerar ainda mais o processo. Autonomia, você coloca, e continuidade. Você faz ali o seu AI e continua aprendendo de forma autônoma, eterna, para que você continue melhorando os seus produtos. E usando uma tecnologia de genética, algoritmos genéticos, né, que também tem 60 anos de idade. Né? Então, não é agora que surgiu coisa testada, mas que hoje é possível de ser feita graças a outras tecnologias embarcadas. Então, acreditamos que no Brasil somos os únicos, né? Não tem ninguém fazendo isso. Então, a RBI nasce, né? Mais uma vez, sai na frente da concorrência. Obrigado pela vinda aqui ao Brasil. Já fizemos diversas reuniões, teremos outras, né? Hoje, inclusive. E, Maurício, novamente, futuramente, outros convites aí, porque você abrilhanta sempre aqui o nosso papo. Muito bem, eu que agradeço. Obrigado. E só para fechar, se me permite, esse aprendizado contínuo, eu acho que é a coisa que tem que estar na cabeça de todos nós. E claro que o valor econômico é essencial, a gente traz isso com o IA for IA, mas essa habilidade de o sistema autonomamente continuar aprendendo e nos ensinando é algo que a gente deve não take for granted, né? O aprendizado aí, acabou a faculdade, tem que seguir aprendendo. Eu lembro, minha última experiência na Microsoft foi um gerente geral, Hardeep Waller, que foi um colega meu de Wharton, da BCG, e brilhante. E ele, uma vez a gente saindo, ele encaixotando as coisas dele, o último dia dele na Microsoft, ele me disse uma coisa, eu disse, dá um conselho aí, Hardeep, você virou gerente geral tão rápido, um recorde da Microsoft, qual é o teu conselho maior de carreira? Ele falou, meu conselho maior de carreira não importa muito o seu título, não importa muito a velocidade das suas promoções, não importa muito todas as coisas que a gente acha que importa muito. O que importa muito é se você, ao final do ano, não conseguir relatar muito claramente as coisas que você aprendeu esse ano, está na hora de você move on. Então, que a gente consiga seguir aprendendo. Aprendizado, como dizia meu avô, não ocupa espaço no cérebro, não tem idade. E eu acho que essa é a nossa motivação, que seguir aprendendo. Eu aprendi muito nessa viagem, me diverti bastante também, mas aprendi bastante. E foi uma honra estar aqui com vocês. Espero que seja a primeira. Você falou, me deu um insight aí. A gente está evoluindo da situação do machine learning para o machine teaching. É verdade. É verdade. Volta a pensar. Próximo pitch de 3 minutos. Aguardem. São 2025. Maravilha.